Rádio City FM. A partir de agora você acompanha a edição desta terça-feira 15 de setembro de 2015 do Jornal Litoral. Você ouvinte participa, liga pra gente aqui no 3289-1005, no 2104-5410. Manda comentário, crítica, elogio, reclamação, opinião sobre as questões apresentadas aqui e também informação importante para compartilhar com os outros ouvintes. Você pode mandar mensagens SMS para o celular 997-880966 e ainda tem o WhatsApp 9896-5306. Genérico de volta. Genérico de volta. Bom dia também para o Marcelo Marsaioli, único comentarista a comparecer aqui no time de terça-feira. Ronaldo Serápicos derrubado pela gripe e a Patrícia Gorich também pela alergia e por essa mudança de tempo, Marcelo Marsaioli. Bom dia. O pessoal não se alimenta direito, né? Não se cuida, né? Tem essa resistência fraca. É imunidade baixa que chama? É, imunidade baixa. E o senhor Ronaldo Serápicos, um garoto franzino, de apenas 1,95 m, e sabe-se lá quantos quilos, né? Mas acima dos 3 dígitos. Doentinho, tadinho. O Ronaldo fica doente, a gripe ataca ele de vez em quando, né? Ele tem esse histórico. A Patrícia, não sei, essa alergia aí nos pegou de surpresa também. Mas melhoras aí aos dois, né? E vamos aí representar. Talvez eles tenham sido abatidos pelos anúncios do ministro também, ou pelas declarações do nosso comentarista de segunda-feira, Evaldo Stanislau, ontem aqui, que o dólar alto é bom para exportação, não é? Maravilha. Não sei para qual exportação. Olha, Paulo, ontem foi um dia difícil, viu? Eu estava escutando ao vivo numa rádio à tarde, né? Final de tarde foi esse anúncio, umas 5h30, 6 horas que começou ao vivo isso. E você ouve... Entrevista coletiva do ministro Joaquim Levy, né? O Nelson Barbosa primeiro, né? O Nelson Barbosa veio e mandou a furiosa. E o Joaquim Levy veio com a sua falsa parcimônia, né? Sabe quem que ele me lembrava, a voz dele ontem, dando a entrevista coletiva? O Oswaldo de Oliveira, o treinador explicando derrota. Não lembrava ontem? Então, o treinador do Flamengo lá. Você vê que tão ruim que foi a coisa. Apesar de que o Oswaldo de Oliveira atualmente, o Flamengo está numa fase boa. Né? Mas se você perguntar, olha, como é que você viu, como é que você recebeu isso? Eu te diria que pela primeira vez deu um desânimo de ser brasileiro. E eu sou um cara idealista, não me entrego, mas ontem foi inevitável. Por quê? A gente continua sem ver a luz no fim do túnel. Se você perceber e fizer uma análise, não precisa ser muito aprofundada das medidas, você percebe que não tem melhora social para a população. Não é um pacote de medidas assim, olha, nós vamos ser austeros, nós vamos economizar muito dinheiro e vocês vão enxergar isso numa melhora dos serviços sociais. Vocês vão receber uma melhor saúde, uma melhor educação. Isso tudo que está sendo feito é para cobrir rombo. E é isso que é muito desanimador. Isso não é para melhora da gente. A gente não vai ver nada de melhor com todos esses pagamentos a mais e esses cortes que vão ser feitos. E mais uma vez... O que se corta é muito pouco na cara do governo. É um ajuste fiscal através do aumento de impostos, basicamente. Não é um ajuste fiscal através do enxugamento da máquina pública. E aí, o corte do serviço chega a 200 milhões do auxílio administrativo, dos cortes administrativos. É muito pouco. É muito pouco. E você vê, uma das medidas principais é o adiamento... O adiamento, essa palavra é muito importante, hein? O adiamento do reajuste aos servidores públicos. Então ele é adiamento, não quer dizer que ele não vai acontecer. Lá na frente isso vai ter um custo. Lá na frente isso vai bater na porta da gente. Então também são medidas falsas. Aí vai tirar dinheiro da onde? Do Minha Casa Minha Vida, do programa de habitação. Agora você vê que os programas sociais que garantem voto direto, esses são intocáveis. Não se mexe em Bolsa Família, não se mexe em nenhuma das bolsas, né? Você vê que é sagrado e é um custo altíssimo para o governo.
Mas é muito desânimo. Aí hoje já se fala em aumento de imposto de novo dos impostos imobiliários. O lucro imobiliário subia até 20% para transações acima de 1 milhão. A CPMF volta com 0,2% com uma mentira de que será provisória. A gente sabe que ela não vai ser provisória. E aí o governo faz o quê? De maneira muito cômoda. Ele joga nas costas do Congresso Nacional e fala, olha, tudo depende do Congresso aprovar. A gente fez a nossa parte. Isso é mentiroso, isso é falso também. Não adianta jogar pro Congresso o que eles sabem que não vai ser aprovado. A entrevista do Eduardo Cunha ontem é muito emblemática, né? Dizendo que ele acha extremamente difícil que se aprove a CPMF. Muito difícil que isso passe no Congresso Nacional. E para piorar, as votações que dependem de PEC, de proposta de emenda constitucional, elas passam por 4 votações. Então, muito difícil o governo conseguir hoje obter essa maioria, pois ele tem hoje uma minoria fragilizada, uma minoria fragmentada. Então, para ele conseguir de novo essa maioria, vai ser algo muito difícil. Eu realmente não me animo com essas medidas e, pelo contrário, eu vejo que a coisa anda cada vez mais para trás, a gente só paga e a solução sempre é enfiar a mão no bolso do contribuinte. Olha, nós temos um ouvinte, o Getúlio, que é diretor do Senai Santos, que amanhece assim extremamente desanimado. Ele diz assim: bom dia, Paulo, manhã triste após o nefasto anúncio do ministro em que se propõe a apropriação de 80%, né, da arrecadação do Senai. O sistema 5S todo perdeu, né? O sistema 5S perdeu muito com essas medidas. A apropriação de 30% da arrecadação do SESI e Senai. Estou indo a São Paulo para discutirmos ações para rechaçar essa proposta. Caso isso passe em um orçamento de base zero como o nosso, significará o fechamento de várias escolas do Senai, a demissão de professores e a perda de oportunidade de vários jovens em ter uma educação profissional de qualidade gratuita. Pátria educadora, pergunta o Getúlio. Piada. Esse anúncio de 30% de apropriação do imposto do Sistema S, também pesadíssimo. O Getúlio desanimado, diretor do Senai em Santos, com toda a razão. E ele tem toda a razão. O Senai, Senac, SES, Sebrae, eles todos prestam serviços muito relevantes para a população. Até as pessoas que não conhecem devem tomar pé e conhecer um pouco melhor desse serviço, porque são ferramentas importantes colocadas à disposição do cidadão. E eles são muito abalados com essas medidas. E o governo teme bastante isso também, porque hoje está um dos maiores temores desses anúncios era a pressão política que justamente esse sistema tem. Sindicalmente falando, eles têm um peso grande. Então, quando o Getúlio diz que vai para São Paulo, eu acho, para se organizar com as bases, para ver o que vai fazer, eu acho que esse é um caminho correto, começar por aí, evitar que isso aconteça, porque isso vai ter um impacto muito negativo para a população. É isso que eu falei, Paulo, o desânimo é muito grande, a gente não vê, em vez de ter melhora nas coisas, a gente está regredindo, a gente anda para trás. Agora, a gente vai conversar daqui a pouquinho como é que a população vai lidar e como é que o Congresso vai lidar com o imposto do cheque que afeta o nosso dia a dia. Essa questão do Sistema S afeta o dia a dia. 30% da arrecadação do Senai, do SESI, do Senac, do Sebrae vão ser apropriadas pelo governo para outras finalidades. A Alemanha, em 2010, quando houve a crise financeira internacional, ela promoveu um corte, demitiu funcionários, um corte rigoroso, como a Inglaterra tinha feito antes também, sim, mas preservou duas coisas: educação e pesquisa. Não teve corte em educação, não teve corte em pesquisa. Se você visitar o Senai em Santos, eu tive essa oportunidade. Teve um ouvinte que reclamou que o Senai estaria em salas mais acanhadas, ali na Senador Feijó, onde era Unimonte antigamente. Isso. E eu fui visitar, achei super bem instalado, fiquei encantado com a qualidade dos laboratórios, inclusive dos laboratórios que reproduzem atividades portuárias com uma
uma construção de um cais aqui, de um canal de estuário em escala reduzida, simuladores de transtêner, portêner e tal, uma coisa maravilhosa, né? De repente, você tem todo um projeto, não é uma coisa que se esteja brincando, tem milhares de alunos, tem milhares de professores no Brasil todo, de repente corta simplesmente 30% e você demite professores e fecha vagas para alunos. Que outra alternativa tem o Senai, o Senac, o SESI para lidar com esse corte de financiamento? Já tinha um corte relativo à crise, à diminuição da arrecadação, já cortava o imposto, né? Porque vem da folha salarial, ele é calculado sobre a folha salarial. Agora, 30% dessa receita tirada para ser colocada em outros lugares. Qual é a seriedade que tem nisso? Como é que esses organismos podem lidar com uma situação absurda dessa? Nenhuma. E a desculpa é a seguinte, eu vou até... Vale a pena ler isso aqui. O ministro está fazendo em forma que vai, abre aspas, compartilhar temporariamente, fecha aspas, com os órgãos do Sistema S os estímulos concedidos para empresas que investem em inovação. Compartilhar, ele vai tomar uma parte desse dinheiro. E outra mentira, e aí não tem mais o que a gente usar de palavra para tentar aliviar um pouco, é mentira mesmo. Nós vamos nos apropriar provisoriamente desse recurso. A gente sabe que não é isso que vai acontecer, eles vão tomar isso em definitivo. Então, você vê, a projeção é tentar arrecadar 2 bilhões. É 2 bilhões que a gente tira de capacitação técnica, é 2 bilhões que a gente tira de capacitação empresarial do mercado. É 2 bilhões de investimento de órgãos que são sérios. São órgãos sérios que ainda persistem, que ainda sobrevivem trabalhando de maneira correta, dando emprego. A gente teve aqui uma vez o Paulo Franzossi, o diretor regional do Sebrae, um cara extremamente competente, falando de empreendedorismo, faz o que pode com o seu escritório regional aqui. E as pessoas do SESI, se eu não me engano... Eu acho que eu ouvi uma vez o Uriel falando sobre isso aqui na rádio também, falando sobre algum desses órgãos. São órgãos sérios, a gente tira investimento do mercado. O que você falou na Alemanha é o contrário. Jamais você para ciência, progresso e os investimentos na área técnica. Pesquisa. Os investimentos do governo alemão, com aquele corte rigoroso que aconteceu em 2010, quando a Angela Merkel anunciou o corte, ela foi totalmente preservado o gasto com educação e com pesquisa. Agora, pesquisa científica. E aí, para onde vai o dinheiro? Vem essa questão. Primeiro, para um governo sem crédito, para um governo que ninguém mais crê em nada que fala. A promessa é que esse dinheiro seja alocado para cobrir os rombos de previdência social. Ou seja, a previdência social virou, na astrofísica, o que a gente chama de buraco negro, né? O buraco negro suga tudo aquilo que é matéria que está em volta dele, no espaço. A Previdência Social parece ser a grande culpada de tudo. A CPMF vai para cobrir o rombo da Previdência Social. O dinheiro do Sistema S vai para cobrir a Previdência Social. E aí nós vamos perguntar, o que vai melhorar na vida do aposentado? Vamos fazer essa pergunta de $1 milhão e ver quem liga aqui na rádio e responde. Bom, digamos que hoje, diferentemente dos comentários, eu sei que o texto de WhatsApp não tem tom, né? Mas hoje não é crítica, é gritaria dos nossos ouvintes aqui contra a CPMF e em coro contra as medidas propostas pelo governo pela área econômica, tanto pelo ministro da Fazenda como pelo ministro do Planejamento. Bom, para terça, sobre as medidas do governo, e o ouvinte não se identificou, ele disse o seguinte: onde ele cortou na carne, era aumento do funcionalismo de março para outubro é corte, março e outubro não fazem parte do mesmo ano, cortar verbas de saúde e educação é cortar na carne do governo, cadê o corte dos ministérios e comissionados? É ridículo. O que estão fazendo é fazer a população de boba novamente, é o ouvinte Antônio, que participou com a gente. Temos aqui mais participações. Bom dia, retorno da contribuição permanente, no caso seria provisória, né? A proposta do governo dita proposta para 4 anos. Como era da outra vez também. Exatamente, né? Disseram que era para a saúde e agora para a Previdência. Bom dia, retorno da contribuição permanente da movimentação financeira CPMF, redução substancial dos investimentos do PAC, cuja presidente se tornou madrasta, isso sim é cortar na carne, é um comentário irônico, é o Getúlio Filho do Bom Retiro. Esqueci de mencionar a limitação dos gastos com viagens e telefonia parte do governo, em somente 200 milhões
por ano. Realmente uma atitude louvável. É o Getúlio, e quando ele elogia, na verdade, ele está ironizando. Tem mais uma participação aqui do Fernando Razarian. Após os anúncios de ontem da equipe econômica, fica claro que o Brasil dá mais um grande e consistente passo no rumo de nos transformar numa grande Venezuela. Paulo Schiff. 7h19, nós vamos parar para um rápido intervalo comercial. Na volta vamos conversar aqui com o Marcelo Marsaroli, também com os ouvintes, como é que o país, como é que cada um de nós, como é que Santos, São Vicente, Guarujá, Cubatão, Peruíbe, Mongaguá, Itanhaém, Bertioga, Guarujá, como é que nós vamos lidar com essa volta da CPMF? Se é que ela vai acontecer mesmo, que como o governo e o Congresso estão com as relações muito complicadas, ontem o Eduardo Cunha já avisava, como ressaltou Marcelo Marsaroli, que é muito difícil a aprovação da CPMF no Congresso Nacional. 7h20 agora. Jornal Litoral, volta já. Oferecimento Ducati Santos. Chegou a sua vez de ter uma Ducati. O Ministério Público Federal propõe 10 medidas para combater a corrupção e a impunidade no Brasil. A sua ajuda é muito importante para levar as propostas de alteração legislativa ao Congresso. O projeto de iniciativa popular tem que atingir 1,5 milhão de assinaturas. Apoie essa ideia. Saiba mais em www.10medidas.mpf.mp.br. Você pode deixar a sua assinatura no estúdio da Rádio City, no Shopping Parque Balneário em Santos. Fale com a Rádio City. Hello? Pelo telefone 2104-5410. WhatsApp 98196-5306. No Facebook, Jornal Litoral. Ou por e-mail, ouvinte@radiocity.fm. Rádio City. A mais gostosa do Brasil. Jornal Litoral. Sete horas e 21, você ouvinte da Rádio City FM acompanha a edição desanimada do Jornal Litoral desta terça-feira. Participa comentando as notícias com você, o Marcelo Marsaroli, e você participa, liga pra gente, expressa o que você está sentindo nessa terça-feira, 15 de setembro de 2015, depois do anúncio das medidas econômicas do governo federal ontem, pelos ministros Nelson Barbosa do Planejamento e Joaquim Levy da Fazenda. Você ouvinte pode, para isso, ligar aqui no 3289-1005 ou no 2104-5410 e conversar com a Luciana Cabral. E aí você manda comentário, crítica, elogio, reclamação sobre essas medidas e também sobre as questões aqui da Baixada Santista, os pontos complicados de trânsito, a qualidade dos serviços públicos que você está recebendo, ou a falta de qualidade dos serviços públicos que você está recebendo, as questões locais de Santos, São Vicente, Guarujá, Cubatão, Peruíbe, Itanhaém, Mongaguá, Bertioga, Guarujá, são as que mais são as mais importantes para os ouvintes da Rádio City aqui no Litoral Paulista. Você pode mandar mensagens SMS para o celular 997880966 e também tem o WhatsApp 982965306. Bom, o Fábio Ferrão pergunta assim: cadê o Torquato? Estou aqui, Fábio. Estava de férias, estou de volta agora no Jornal Litoral. E eu encontrei o Zé no jogo, né? Encontrei ele na Vila Belmiro e falei, pô, Zé, tô com saudade de você. Obrigado. E falei, e o mais importante, eu não tinha visto, o filho dele estava atrás. É bom que o filho escute isso, né? Verdade, verdade. O pai tendo sucesso sempre é bom o reconhecimento. Sim, além da repercussão do jornal, o nosso convívio aqui é extraordinário mesmo. Pessoas de alto gabarito, pessoal e profissional. Quero isso aí. Deixar claro, então a gente sempre sente falta, né? É isso aí. Paulo, você sabe que, vamos complementar, ainda estamos no assunto, e porque o ouvinte que ligou agora, o rádio escutou o Paulo falando desanimado do programa, não é porque a gente está para baixo. A gente está desanimado com o que a gente escutou ontem do governo federal.
Esse é o nosso desânimo. E sabe o que ficou parecendo? Ficou parecendo assim, uma conta de chegada. Isso é muito feio fazer, né? Conta de chegada é para aqueles que são incompetentes. Então você fala assim, olha, tem 32 milhões de rombo. Nós a gente tira 1 bilhão aqui, 3 ali, 4 ali, chegamos em 30 bilhões. Aí, ó, zerou. Então, a população não é tão burra. Eles subestimam a nossa inteligência. Eu não sei se eles subestimam a nossa inteligência mais agora ou se subestimaram mais na época da eleição, com as imbecilidades prometidas pelo PT. E agora eu queria muito escutar os eleitores do PT que tanto acusaram a gente de ser tendencioso contra o PT e que agora fique claro para eles que não era uma tendência nossa não, que não era um preconceito nosso não. A gente sabia, isso é ciência, gente, isso é economia. A gente sabia que era uma mentira que estava sendo contada na campanha e a gente sabia que ia estourar uma crise financeira. Não tinha como. Por isso que o pessoal que batia com raiva, às vezes, até a Leninha, quando ligava aqui indignada com a gente sabe, gente, mas cedo ou mais tarde isso vai acontecer. Tá aí. Nós todos vamos ficar pagando mais imposto, vamos ter que dar mais do nosso dinheiro para o governo, que já arrecada uma fortuna e não presta um serviço bom, gente. É esse que é o problema. O ouvinte André Luiz Andrade, nosso ouvinte todos os dias, diz assim, sempre participativo, diz assim, bom dia, o governo está agindo como a piada daqueles 2 advogados que se encontram no final do dia e um faz um convite ao outro. Vamos tomar alguma coisa? O outro pergunta, de quem? Isso daí é boa. Andrezão, pô, tá acabando com a nossa classe, cara. Mas é mais ou menos por aí. E você sabe que tem uma dessas medidas, essas 9 simpáticas medidas do governo, uma das que mais me chamam a atenção é o fim do abono permanência. E aí vem aquelas coisas que a gente... aqueles tapas na cara que a gente fala assim, abono permanência, peraí, que é isso, né? E aí você ouve, o cara fala assim, não, abono permanência é um benefício que a pessoa conquista quando ela continua trabalhando depois de aposentar. Aí eu falei, ué, mas a título, né? Por que ela vai ficar acumulando isso? E aí você escuta que no ano que vem 123 mil servidores a mais fariam, né? Fariam jus a isso. E esse corte para mim é emblemático porque ele podia ter sido feito a qualquer tempo. Ele podia ter sido feito no ano passado, retrasado, 8 anos atrás. Não tem aquela história de direito adquirido? Então, mas nesse caso, para esse benefício, ele também vai ser votado. Ele precisa ser derrubado, né? Ele não pode ser simplesmente extinto. Mas o mesmo projeto de lei que vai ao Congresso para isso podia ter ido antes. Então, assim, por que eles não cortaram nada? E você não vê os cortes grandes na máquina. Você não vê corte do que já está acontecendo. É tudo corte para frente. Por exemplo, não vamos dar o reajuste dos servidores ano que vem. E aí, Paulo, tem aquele negócio assim, o governo não sente isso, quem sente é quem está na ponta. Eu falo de cátedra, por quê? Porque se não der reajuste para servidor, vai ter greve. E a gente sabe disso, por exemplo, a gente vive isso hoje no Poder Judiciário. A Justiça do Trabalho hoje, ela mal funciona. A greve a greve agora, né, que parece que a luz no fim do túnel surgiu, mas quanto tempo? O legal que o André tenha participado agora, o André é advogado trabalhista. O André pode daqui a pouco participar aqui com a gente de novo, se ele quiser. Andrezão, manda um WhatsApp aqui pra gente dizendo há quanto tempo essa greve na Justiça do Trabalho durou. Quanto tempo? E você vai ver os impactos negativos disso para a população. O cara tem uma audiência trabalhista marcada há 1 ano, chega lá, depende do juiz, alguns juízes fazem, alguns juízes não. Não vai ter mais audiência. O cara vem de outra cidade no interior fazer audiência dele, não tem audiência. Então, você negar aos servidores públicos os seus reajustes de direito, por óbvio vai acarretar greves, paralisações, manifestações de toda sorte. Então, a população é que sente isso. O governo, de novo, sente muito pouco. Isso tem um nome no popular, um adágio popular que diz, isso chama dar bom dia com o chapéu dos outros. Né? O governo vai enxugar os 26 bilhões dele às nossas custas. E é muito fácil fazer isso. Né? Você faz um ajuste fiscal com o dinheiro do contribuinte. Você não faz um ajuste fiscal com você. Você vê, a história dos ministérios continua sem explicação. Trocaram o status de ministro para secretário de alguns, mas continuamos com 39 ministérios. Alguém ouviu falar na extinção? Nessas 9 medidas, eu quero que alguém me diga onde está a extinção de algum ministério. Onde está a extinção de algum dos 23 mil cargos comissionados?
23 mil funcionários comissionados só no governo federal. É muita coisa. Né? O Minha Casa Minha Vida, que era alguma coisa na habitação que ainda visava o progresso, ainda visava ajudar as pessoas na parte habitacional, é esse que vai sofrer o maior corte. Né? Bom, vamos falar um pouquinho de boas notícias, né? A terça-feira está pesada, com a crise se agravando no Brasil, a crise que a população já vinha sentindo de maneira mais dura nas últimas semanas. A queda no movimento do comércio baixou muito em Santos, em São Vicente, em Guarujá, em Cubatão, nesses últimos dias, nessas últimas semanas. Os efeitos da crise perversos começam a se mostrar. Ontem, o governo reconheceu a dimensão da crise. Aliás, reconheceu por vias estranhas. O pacote de ontem parece uma coisa feita às pressas para reagir contra o rebaixamento pela agência Standard & Poor's da nota do Brasil, do grau do Brasil no mercado financeiro internacional, aumentando o risco Brasil, aumentando os juros para os empréstimos brasileiros também. Agora, nesse final de semana, aliás, durante a semana passada, e muitas reportagens no final de semana, mostrando a decisão alemã de receber 800 mil refugiados dos países conflitados na Ásia e na África nesse momento, nesse ano. E nos próximos anos, 500 mil por ano. É um gesto assim que reacende, de uma certa maneira, a fé na humanidade, esse gesto alemão, né? Todas as nações procurando evitar a entrada de refugiados, inclusive nações europeias também, principalmente as da antiga cortina de ferro, como a Hungria, a Grécia e a Itália recebendo, porque eles aportam ali, vindos do mar mesmo, e a Alemanha se dispondo a receber 800 mil refugiados nesse ano e 500 mil a cada ano nos próximos anos. Se chama civilidade, humanidade, né? Fraternidade, coisas que estão tão perdidas hoje em dia, e anda na contramão do que a gente vê aqui dentro, né? A gente é tão judiado e lá eles abrem os braços para receber quem precisa, porque eles têm excelência total nos serviços sociais, né? Um Estado que funciona, quem já esteve na Alemanha sabe que funciona assim, tudo funciona a contento. É impressionante. Um país completamente devastado por um pós-guerra. Tá aí, 65 anos depois, 70 anos depois, né? 70 anos depois, uma das nações, se não a nação mais próspera, é que não pode dizer que é a mais rica, porque os Estados Unidos sempre será, mas uma das nações mais prósperas em matéria de progresso. E é uma pena que a Patrícia não esteja aqui, né? Porque é casada com alemão, né? Tem a sogra alemão também. E podia dar a sogra dela, ela já não vê tantas virtudes, né? Não vê tanto progresso. É assim. Verdade. Né? Quem sabe a sogra não acolhe melhor a Patrícia agora também como refugiada. Então, não, o que eu queria lembrar outro dia, até sobre a Alemanha, a grandeza da Alemanha, não é? Só algo que, até pela competência, né, da gestão do Estado, do povo alemão, a gente praticamente esquece que nós, até o final dos anos 80, nós tínhamos uma Alemanha Oriental com um perfil totalmente diferenciado em termos de política, né? O bloco comunista, que incorporou metade de Berlim e a Alemanha Oriental. Hoje você não percebe essa diferença no Estado alemão. Você pouco lembra dessa divisão que havia com o Muro de Berlim. As novas gerações, depois de tão pouco tempo, fora ainda a devastação da guerra, que foi imensamente, muito maior do que esse período de divisão, de atraso econômico de um lado e crescimento econômico do outro. Eis que a Alemanha também se consolidou como uma grande potência com a unificação da antiga Alemanha Oriental e da antiga Alemanha Ocidental. Tem vários aspectos a serem discutidos aí. Um deles, esse que o Zé lembra, faz pouco mais de 20 anos, não é? Que o Muro de Berlim caiu em 1989, são 26 anos, e os alemães ocidentais, que já tinham essa prosperidade que o país tem hoje, acolheram os alemães orientais que não tinham essa prosperidade, que tinham uma renda per capita muito menor que a Alemanha Ocidental. Talvez nesse episódio, os alemães ocidentais,
tenham aprendido que é possível acolher o que está numa situação pior, e os orientais tenham aprendido que é muito bom ser acolhido. Então, de uma certa maneira, esse episódio de 26 anos atrás, esse processo pelo qual a Alemanha passou de incorporar para a prosperidade uma parte do país que estava vivendo em condições de menor arrecadação, menos renda, menos qualidade de vida, tem ajudado nessa decisão governamental que foi bem recebida pela população. A população foi nas estações de trem receber com carinho os refugiados que começaram a chegar. O time alemão, o Bayern de Munique, entrou em campo, cada jogador tinha uma das mãos dando para uma criança alemã e outra das mãos dando para uma criança refugiada. E aí os alemães da parte oriental têm a oportunidade agora de devolver o favor, né? De retribuir isso humanamente para quem precisa. E logo depois dessa unificação, a parte socialista, né? Dessa reunificação. Reunificação que o Bismarck fez com os mesmos resultados. Né? A Alemanha unificada. XIX. Exatamente. Virou também uma grande potência na época, que acabou desencadeando na Primeira Guerra Mundial, não é? Enfim, o desenvolvimento da Alemanha foi tão grande que causou problemas também, mas a Alemanha unificada realmente já tem exemplos históricos, retomaram a história, né? E foi mais uma queda socialista, né, no mundo moderno. É um dos últimos sobreviventes aí de país que ainda utilizava esse modelo, hoje em dia quase mais nada. E virou até no esporte, foi muito emblemático, né? Porque a Alemanha Oriental, todos os países de bandeira socialista, de bandeira comunista, a União Soviética era uma mega potência, sempre foi, né? Cuba, e a Alemanha Oriental também era. Quando unificou com o Ocidental, isso consolidou de uma maneira muito boa para eles. Então a Alemanha se tornou uma potência também esportiva depois, né? A gente sentiu isso 7 vezes no ano passado, né? E isso mostra que há como você conseguir empreender um projeto desse, de abraçar aí mais de 1 milhão de imigrantes e ainda conseguir integrá-los no seu estado e fazê-los produzir para você. Aqui, eu acho que o grande segredo está aí. É como integrar essas pessoas e fazer eles fazerem parte do mercado de trabalho e da sociedade alemã. Ontem eu pensei muito nesse assunto. É uma decisão que muda a história de um país, e a gente pensa assim em micro, na decisão de uma família que adota uma criança. Muda a vida da família, pode ter problemas. A criança vem com uma genética desconhecida, com uma carga, uma bagagem espiritual desconhecida, mas quando um filho natural também pode dar problema tanto quanto um filho adotado. Então a decisão de adotar uma criança lembra um pouquinho, por uma família, lembra um pouquinho essa decisão alemã de acolher esses milhares de refugiados, né? E a própria, você bem utilizou a comparação, mesmo o processo de adoção, Paulo, é um processo humano. É lógico que é a realização de um sonho, de uma vontade, de um casal, mas é também um processo humano, é um gesto de fraternidade, é um gesto de amor. Então a gente não pode esquecer e pensar nisso só como uma situação política, a gente tem que pensar um pouco além, né? É um exemplo de amor de um país que sempre foi condenado por uma herança pós-guerra de um ditador, né? Um histórico que pouca gente estuda, pouca gente sabe, né? Hitler conseguiu um controle sobre o discurso hipnótico dele da maioria da população alemã, que se mantinha letárgica simplesmente, mas ela não apoiava necessariamente o regime de Hitler, mas ela se omitia. Então os alemães foram muito condenados pelo pós-guerra, pelo pós-segunda guerra mundial, e sempre se levantaram, seguiram, andaram e conseguiram aí ser hoje uma das nações mais prósperas do planeta, e dando ainda um exemplo, um tapa na cara de outros que têm a mesma prosperidade, mas andam mandando os seus refugiados embora. Você vê a Itália e a Grécia, você vê que isso não tem nada a ver com dinheiro, né? A Itália e a Grécia, tudo bem que geograficamente estão desfavorecidas quanto a isso. Elas são muito próximas. São muito próximas, êxodo, né? Mas mesmo assim não estão jogando ninguém no mar. Estão lá, recebendo, a duras penas. E a Itália tem problemas financeiros seríssimos. A Grécia é muito pior. Muito pior. Agora, não são os países, não são como a Inglaterra, a França, são países que têm problemas econômicos, mas isso não está ligado a ter dinheiro ou não.
está ligado realmente à cultura, à evolução. E aí a Grécia, culturalmente, né, a gente não pode nem falar, né, os grandes pensadores, um histórico antigo muito, muito bom. É um país de povo muito amável. Quem conhece algum descendente de grego sabe que são pessoas engraçadas, pessoas bacanas, e que estão muito mal financeiramente hoje no país, né? Muito mal. A Grécia vive uma das piores crises da sua história. Se não a pior, acho que a pior crise econômica da história. Mas mesmo assim está abrindo os braços aí para receber. Essa acho que é a boa notícia do dia. Realmente você destacou muito bem essa da Alemanha. Bom, eu queria colocar só o seguinte, hoje, evidentemente, por todos os sentidos, né, a gente lamenta a ausência dos nossos colegas aqui da bancada, os Serápicos e a Patrícia Gurich, né, que ela deve estar nos ouvindo agora. Ela é muito envolvida na questão dos refugiados, que tem um quadro importante aqui, até em Santos, no Porto de Santos, nessa porta de entrada, evidentemente numa escala menor do que está acontecendo na Europa, até da proximidade do Oriente Médio, ali com a Grécia, enfim, com a Europa, com o poder econômico, mas a Patrícia hoje poderia opinar, como já deve ter opinado várias vezes, ela é muito engajada, uma humanista aí por excelência, né? Patrícia Gurich fica aí registrado, com certeza vai contribuir muito com esse debate. Tem contribuído em ações da OAB, enfim, no seu exercício profissional, na questão muito sensível dos refugiados aqui no Brasil. Temos refugiados sírios em São Paulo, temos uma família síria refugiada aqui em Santos, que foi acolhida até pelo Nicolau Obeide, pelo Bruno Caroglan, que é o advogado da CDL Santos Praia, são de origem síria e libanesa, né? E de origem síria. E eles estão aí, os sírio-libaneses estão aí acolhendo essas pessoas na medida do possível. Temos até uma família, como eu já disse, reiterando, síria, que veio passar férias e acabou ficando por aqui. Agora eu penso na dramaticidade desse quadro, aquela imagem horrível que está na mente de todos, não vou lembrar aqui, é um retrato mental, mental picture muito chocante. E nós como pais, eu pensei assim, né? Sempre tem criança, quando nós somos pais, nós nos colocamos no lugar desses pais, tentamos sentir 1/1000º da dor deles. Agora, o que faz você pegar seu filho, entrar num bote em alto mar, né? Só o desespero mesmo. Aquilo limite, ou a morte, né? É o limiar do desespero. É o limiar do desespero. Você sabe, Zé, essa é uma foto, uma imagem que não tem como esquecer. O meu filho tem 5 anos. Meu filho entrou em casa, pegou aquela Veja, né? A gente assina a Veja. Uhum. Entrou no meu quarto e falou: pai, você viu? Tem um menino morto na capa da revista. E muito difícil de você explicar aquilo com calma, com serenidade. Muito difícil, porque não tem muita explicação. Lógico, uma criança de 5 anos é muito mais simples você explicar que morreu afogado, né? Muito explica, fala: olha, filho, caiu do bote, morreu afogado. A questão de fundo você não pode explicar para uma criança. A questão de fundo só a gente consegue assimilar. É verdade. Mas é algo para a gente nunca esquecer, para a gente não esquecer. E acho que a Veja foi muito feliz na passagem, acho que bíblica que ela Não, Santo Agostinho. Foi Santo Agostinho, né? Santo Agostinho muito feliz no que ela colocou, né? Que no fim das contas o mal vem do homem. O que estraga não é o mundo, é quem povoa. Né? A gente fala isso, que estraga as instituições são as pessoas que vestem os ternos e as gravatas, não são as instituições. Você, ouvinte, pode se expressar aqui sobre o que pensa. A gente vive no Brasil nesse momento, a gente vive aqui na Baixada Santista as consequências da crise financeira e da crise política instalada no país, mas a gente também tem esse exemplo maravilhoso que veio da Alemanha, que 70 anos depois de escrever uma página triste da história da humanidade com a perseguição aos judeus, com as atrocidades da Segunda Guerra Mundial, que é bom sempre a gente lembrar que não aconteceram só do lado alemão. Atrocidades em guerra são cometidas por todos os países, e os aliados que venceram a guerra tiveram retratado no cinema como se as atitudes deles fossem apenas heróicas e as atitudes atrozes só pelo lado alemão. Ou pelo lado japonês, coisa que não é verdade. A Alemanha não lançou bomba atômica em país nenhum, né? Na minha opinião, talvez o pior crime da história da humanidade, o lançamento de 2 bombas atômicas sobre mulheres, idosos, crianças e também homens em idade de trabalho no Japão.
mas a verdade é que a Alemanha dá um exemplo assim para a humanidade e você, ouvinte, pode se expressar tanto sobre a tristeza da crise financeira e política, como também com esse raio de esperança que vem do gesto alemão de receber milhares, centenas de milhares de refugiados. Depois eu queria propor uma discussão que vem dentro do que o Edson Martins, doutor Edson, na Ponta da Praia, e nosso ouvinte diário, ele colocou o seguinte: vocês acham que com essa imigração não terá o risco de haver invasão de terroristas infiltrados? O próprio Estado Islâmico divulgou que infiltrou 4.000 terroristas. O Papa Francisco manifestou preocupação em relação a isso. É uma questão importante para a gente debater na sequência do programa. Minha sugestão ao nosso caro âncora, Paulo Schiff. 7h43 agora. Então, a minha dica de hoje vai para você, que é advogado, consultor, coach e que procura uma sala comercial, mas está assustado com o valor dos aluguéis. Ficar atendendo seus clientes em shoppings, padarias e cafezinhos, não dá, né? Vai conhecer hoje mesmo a Carpe Diem Business Center, que funciona como escritório virtual e possibilita a você ter um endereço comercial no seu cartão de visitas, que é sempre uma excelente referência. Atendimento telefônico personalizado, gerenciamento das suas correspondências, recepção aos clientes e um banco de horas programado para você usar e estrutura física quando precisar. Aumente a credibilidade do seu negócio e tenha muito mais tranquilidade em atender seus clientes. Na Carpe Diem Business Center, fica na Conselheiro Nebras 349, numa ótima localização, próximo à Gota de Leite. Telefone da Carpe Diem, ligue e se informe, 3202-4571, Carpe Diem. Jornal Litoral, volta já. Oferecimento Ducati Santos. Chegou a sua vez de ter uma Ducati. Você só vai ter duas dúvidas na hora de comprar um Audi. Que modelo e cor escolher? Audi Safe Plan. Preços de 2014. Planos com taxa zero e saldo em até 36 vezes. 2 revisões grátis. Bônus de até R$4.000 na avaliação do seu seminovo. Não perca essa chance. Audi Safe Plan. A maneira mais segura de comprar um Audi. Na Audi Center Santos, na Rua Brás Cubas 340. Pedestre, use sua faixa. Fale com a Rádio City. Pelo telefone 2104-5410. WhatsApp 98196-5306. No Facebook, Jornal Litoral. Ou por e-mail, ouvinte@radiocity.fm. Radio City. A mais gostosa do Brasil. Jornal Litoral. Chuveiros e aquecedores em Santos, você já sabe onde encontra. Na Casa São José. A Casa São José, assistência técnica autorizada da Lorenzetti, revenda da Lorenzetti e das principais marcas de chuveiros do país. Qualidade, bom preço, pontualidade e atendimento diferenciado com equipe qualificada que presta uma verdadeira consultoria na hora da escolha do produto, na instalação e no pós-venda. Central de atendimento 13-3231-8563. 3231-8563. Casa São José, na Alexandre Martins, 179, na Aparecida Santos. Acesse o site, já diz tudo, chuveirosemsantos.com.br. Casa São José diariamente conosco aqui no Jornal Litoral. Um grande abraço ao Zé, ao Marcos e toda a equipe da Casa São José. Paulo Schiff. 7h46, você ouvinte da Rádio City, acompanha a edição do Jornal Litoral desta terça-feira. Participa comentando as notícias com você, o Marcelo Marçaioli, temos o Zé Torquato aqui na mesa de áudio. A gente já comentou nos primeiros blocos do programa toda a decepção da população brasileira com as medidas econômicas anunciadas com muito retardamento, com muito atraso pelo governo federal ontem, e medidas decepcionantes também, mas também já conversamos sobre a atitude alemã de se dispor a receber, abrir os braços do país para receber 800 mil refugiados nesse ano de 2015 e 500 mil por ano do ano que vem em diante. Uma atitude que reacende a fé na humanidade, essa atitude alemã. Mas é de uma forma planejada e organizada, não é? Bem programada. Bem programada, porque hoje as fronteiras da Alemanha estão fechadas hoje e a União Europeia está se reunindo, existe uma boa vontade, até com a liderança da Alemanha, mais uma vez, não é? Que é fundamental a manutenção desse bloco, até com ajuda econômica, e num segundo patamar a França, auxiliando muito a manter essa unidade europeia, mas a Alemanha é a principal mentora e mantenedora
dessa ideia do euro, da comunidade europeia, enfim, com uma fronteira única, mas estão realmente tratando como prioridade a questão dos refugiados, e outros países europeus também vão fazer da mesma forma, vão contribuir com a sua cota humanitária na questão síria, que realmente é latente nos dias atuais. Realmente para um país europeu que tem a prestação de serviços, a manutenção da qualidade de vida da população, uma rede de proteção social muito intensa e também muito cara, você abrir isso para gente de outros países que chega refugiado, que vai ter essa qualidade da proteção, da rede de proteção social também, tem um custo para o país. Isso é o que está por trás dessa decisão alemã, que já no domingo, não nesse domingo, já no outro domingo, começou a receber nas estações de trem de Düsseldorf, de Berlim, começou a receber as primeiras levas de refugiados. Tem muitas participações de ouvintes aqui. E a questão dos terroristas infiltrados que o Edson propôs, eu gostaria de relembrar aqui. A gente vai conversar sobre isso também. Okay. Como vamos conversar também durante esse programa sobre a recusa de atendimento de usuários do plano Unimed Paulistana. Então, muitos problemas. Inclusive, eu tenho visto esse assunto em todos os lugares onde eu tenho ido. Porque mesmo aqui em Santos, muitos usuários do plano de saúde Unimed Paulistana, primeiro porque tinha o convênio de em outra cidade ser atendido pela Unimed da cidade, e a Unimed Santos é muito forte, né? Então, na Baixada Santista, a Unimed é muito forte, inclusive a Baixada Santista, a cidade de Santos, é o berço da Unimed. A Unimed nasceu como cooperativa de médicos, nasceu na Baixada Santista, nasceu em Santos. O idealizador, o Edmundo Castilho, médico Edmundo Castilho. E depois, porque muitas entidades daqui tinham como plano de saúde comunitário, né, da associação, associativo, plano empresarial, a Unimed Paulistana. Então a gente também vai conversar sobre isso durante a programação aqui, durante o Jornal Litoral. O ouvinte César Rodrigues de Freitas manda assim: bom dia, Paulo e comentaristas. Só se surpreendeu com as medidas do governo pessoal mais ignorante. E a Rua Barão de Paranapiacaba, ele diz, é uma buraqueira só. Evaldo e Fábio podiam ser chamados de Pinóquios, diz o César Rodrigues de Freitas. Pinóquio está na moda, né? Porque a boneca da presidente Dilma é a Pinóquia, com QU, não é, o Marcelo Marçaioli? Só que a diferença, mas eu acho que ela tem, aliás, um plus além do Pinóquio. O Pinóquio é feito de pau, mas a cara de pau dela é muito maior que a dele. Então eu acho que o Pinóquio ele cai bem, né? Não só pelo nariz, mas por causa disso. Agora, no 7 de setembro que estreou, não foi a bonecona da presidente Dilma, com também 12 metros de altura, a altura equivalente à do boneco do ex-presidente Lula, com roupa de... aquela roupa antiga que nem usa mais, né, de presidiário, com listras horizontais. Uma coisa eu concordo com o César. Eu acho que a gente fala que existe uma parcela da população que é ignorante. E aí aqui um pouco de semântica sempre vai bem, né, de língua portuguesa, porque ignorante, ao contrário da crença de muitas pessoas, não é burro. Ignorante é alguém que ignora um fato, alguém que ignora algo, alguém que não tem uma informação sobre alguma coisa. E o que parece é isso, é uma parcela da população que é ignorante no cenário político, econômico e tal, e consegue ser facilmente manipulada no processo eleitoral. Gente, eu gostaria muito de ouvir as pessoas que há pouco mais de 11 meses, 10 meses, diziam, tá vendo o sucesso econômico na campanha, aí olha o que o PT está prometendo, eles vão continuar a prosperidade econômica. O que essas pessoas podem dizer pra gente agora? Qual é o alento que a gente pode ter? Eu, sinceramente, não posso concordar com o comentário do meu colega de bancada das segundas-feiras, do Evaldo, ontem, que o dólar, chegando aos absurdos R$4, é legal para exportação e que a exportação já se acomodou e que está tudo bem. Vá até o Porto de Santos e converse com os donos de terminal, com as agências, com os despachantes, com os conferentes, com quem quer que seja no organograma portuário,
E pergunta se está fácil, pergunta se está acomodada a atividade portuária, pergunta se eles não mandaram a gente embora. Se a exportação tivesse tão próspera e acomodada, não tinha tanto corte de funcionário, não tinha tanto corte de custo como está tendo no Porto. O Porto está vivendo uma crise imensa. Tem terminal portuário que cortou quase 50% de pessoal, isso é enorme. Isso é uma coisa absurda. Então, dizer que, olha, a crise não é tão grave ou a exportação já está acomodada, chega quase a irresponsabilidade. Os volumes exportados continuam altos porque os países compradores do Brasil não estão em crise e para eles também está muito fácil de comprar o produto brasileiro porque o real está muito desvalorizado. Então é mais fácil para o comprador externo comprar o produto brasileiro. Mas isso significa que o dólar está muito caro, inclusive para quem opera com exportação no Brasil. Caro demais. Eu acho que a gente ultrapassou aquela curva. Tem um caro, abre aspas, o caro bom, aquele que incentiva, que estimula, mas tem o caro demais, passou da curva. A gente tinha comentado aqui aquele artigo do ex-ministro Luiz Carlos Bresser Pereira, que o patamar bom para o dólar no Brasil ficava entre 2,70 e 3,30. Entre 2,70 protegendo a economia nacional, aliás, 3,30 protegendo a economia nacional e 2,70 bom para os exportadores, né? E eu não vejo como descer, eu sinceramente não vejo como isso baixa. 4 não é bom para ninguém. Eu não vejo como o governo vai conseguir. Ontem fechou 3,81, né? Teve uma ligeira queda ontem. O comercial, na casa de 1.1, o comercial. Então, e você vê, o turismo está 4. O turismo está 4. Você vê a própria crise, Paulo, você vê as fotos, é engraçado, tem comunidades aí que mostram os brasileiros em Nova York, em Orlando, em Miami, os outlets estão vazios. A Disney chegou a ter 40% de brasileiros no seu público em alguns meses do ano, 40%. Então você vê, até lá eles sentem os efeitos da nossa crise aqui. Nós comentamos também aqui na semana passada, logo depois do feriado, aqueles anúncios nas revistas de informação semanais do Brasil, da Disney World, anunciando diretamente para o público brasileiro, realmente sentindo os efeitos da crise brasileira lá, na redução do número de turistas brasileiros frequentando os parques na Flórida. E propondo pacotes agora fantásticos, né? O brasileiro agora ele vai ter dólar mais baixo, ele vai ter que fazer a seguinte conta, ele vai ter que ver assim, por exemplo, o dólar está a 4, mas se eu gastava $2.000, agora com essas promoções eu gasto $1.000, eu continuo gastando a mesma coisa. Ele vai ter que fazer esse tipo de conta. Lógico que não é todo brasileiro que pode ir para o exterior, mas não é só isso, né? Eu acho que a atividade de comércio exterior é muito forte no nosso país. Sim. E você vê, a importação para nós ficou inviável, acabou. Sim, mas isso causou realmente, é fato, né? Um saldo positivo na balança comercial, depois de muito tempo isso não ocorria. Mas o benefício disso é muito pequeno diante das dificuldades econômicas que o Brasil está enfrentando e deve enfrentar num futuro que a gente, como você disse, Marcelo, eu concordo com você, não dá para prever exatamente. Os mais otimistas falam em 2017 para começar a melhorar, mas qual é a base para você? É uma leitura, claro, dos economistas. Eu não sou economista, não posso garantir, mas vamos pensar nessa linha. A visão mais otimista que melhora a partir de 2017. O ouvinte Maurício diz assim: sou neto do seu alemão lá da X9, que era o mestre de bateria histórico da X9 alemão. O Maurício é neto dele. Ele diz assim: eu me lembro de quando eu era criança, o meu avô recebia o salário e já corria para fazer compras, porque o preço mudava de manhã para tarde. Verdade. Nós vamos voltar para o passado desse jeito? Não, hiperinflação não tem esse risco não, né, Marcelo? Já imaginou, Maurício, a gente tendo que fiscalizar para a Sunab, lembra disso? Fiscal da Sunab, a gente lá fiscalizando fiscal o preço. do Sarney. Eu espero que não. Acho que a hiperinflação a gente não vai ter de novo. Ele está se referindo às crises dos anos 80, não é? Sarney, depois no comecinho dos anos 90, Collor, a crise da inflação desenfreada, desmedida, inflação que chegou a bater em 70% ao mês, e aquela cena das filas à noite, no quinto dia útil, era de cortar o coração. A aplicação chamava como? Você lembra como é que era o nome em inglês? Overnight. Por quê? Porque não durava uma noite.
né? Ela já mudava. O overnight tinha esse nome porque era durante a noite. Durante a noite parece que virava lobisomem o dinheiro, né? Ele já se transformava. Era um negócio impressionante. Sabe por que eu lembro? Porque isso foi nos anos 80, né? Nos anos 80 eu era moleque e, sabe, a gente ia comprar pacotinho de figurinha na banca. E bem no começo dos anos 80, tava aí 83, 84, era mais moleque, ia comprar pacotinho de figurinha. De semana para semana, o valor do pacote de figurinha era outro. Então era um negócio absurdo, era emblemático, assim, o chiclete era você vê, até uma criança percebia isso. Era um negócio impressionante. Eu vi aí depois, alguns anos depois, já adolescente, já conversando com meu pai falava assim, então, se você não aplicar o dinheiro numa coisa razoável, você perde todo o seu dinheiro, ele não vale mais nada. Então a poupança valia bastante naquela época, né? A poupança ainda era o porto seguro do brasileiro, até que Fernando Collor de Mello veio e confiscou tudo. O brasileiro, eu acho, desde aquele confisco, Paulo, eu não sei, eu posso estar falando só a minha opinião pessoal. Já tem 25 anos então, isso. Vocês podem dar uma opinião também, mas eu acho que o brasileiro passou a não mais confiar, desde 25 anos atrás, o brasileiro não confia 100% na poupança por causa daquele trauma. Foi muito traumatizante, eu lembro do meu pai entrando em casa quase chorando. Falando, tomaram o nosso dinheiro. Foi um negócio muito traumático para todas as famílias. Então eu acho que desde ali o brasileiro perdeu a confiança no investimento. O Fernando Collor, hoje enrolado aí nas questões da Operação Lava Jato, da Petrobras, né? Continua mesmo. A Polícia Federal foi na casa dele em Brasília, tinha uma Ferrari, uma Porsche e uma Maserati, né, na garagem. Humilde. Uma de cada uma, né? 4 milhões em dinheiro. Só né? de PVA, imagina. Depois ele explicou tudo, né? De onde vinha o dinheiro, não sei o que, mas ele está enroladésimo na Operação Lava Jato. Fernando Collor, que dizia quando era presidente que ele ia matar a inflação com um revólver que tinha uma bala só, não era essa a história dele? Ele deve estar organizando as palestras do ex-presidente Lula, né? Que também ficou rico dando palestra. Ele deve ser o consultor do Lula. Você pode matar a inflação, já não que se cuide, hein? Uma bala só, essa bala ele não conseguiu usar naquela época, né? 8 horas em ponto. Bom, vamos falar da Ducati Santos. Você conhece as incríveis motocicletas italianas da Ducati Santos? A Ducati alcançou o estado de arte das motocicletas. Elas estão com incrível bônus de fábrica de até R$7.000, taxa zero e condições em até 36 vezes sem juros para modelos de corrida Naked, Motor, Roadster, e ainda tem uma motocicleta com 4 características distintas para enfrentar todos os terrenos. A Multistrada 1200 à sua disposição para o test ride, inclusive. Escolha a sua moto preferida e experimente essas máquinas na Ducati Santos, agendando seu test ride pelo 3307-6686 Ducati Santos, Rua Alexandre Herculano, número 216. Pois não, Paulo? Antes do intervalo, uma informação do nosso ouvinte Mário Alberto. Aconteceu agora há pouco um acidente no final da ponte Nova, sentido São Vicente Praia Grande. Uma moto bateu em um ônibus, o congestionamento está começando agora, então você, motorista, que vai usar a ponte que liga São Vicente e Praia Grande, no sentido São Vicente Praia Grande, o congestionamento está começando agora em função de um acidente entre uma motocicleta e um ônibus. 8 horas e 1 minuto. Jornal Litoral, volta já. Oferecimento Ducati Santos. Chegou a sua vez de ter uma Ducati. Rádio City FM, ZYM 701, 102,1 MHz em todo o litoral de São Paulo. Chegou a hora de você fazer parte do mundo Ducati. Aproveite a oportunidade, preços e condições especiais. Ducati Monster 821 robusta e intensa, estilo Naked, ideal para trechos urbanos. Desconto de R$ 1.500 à vista ou planos com entrada de 18 ou 24 meses. Família Multistrada tipo Touring, para quem gosta de viajar e curtir a paisagem. Planos de 18 meses com entrada e descontos de R$ 2.500 à vista. Não perca tempo, venha até a Ducati Santos e faça seu test ride. O Alexandre Herculano 216, facebook.com/Ducati Santos. Fale
Fale com a Rádio City. Pelo telefone 2104-5410. WhatsApp 981965306. No Facebook Jornal Litoral. Ou por e-mail ouvinte@radiocity.fm. Rádio City. A mais gostosa do Brasil. Jornal Litoral. Oito horas e 3 minutos, você ouvinte da Rádio City, acompanha a edição desse Jornal Litoral, meio desanimado aí com as medidas do governo federal, animado com a atitude alemã e comentando sempre, repercutindo sempre a opinião do ouvinte que vem pelo telefone fixo 3289-1005, também pelo 2104-5410, mandando mensagens SMS para o celular 997880966 e para o WhatsApp 989653016, Paulo Schiffer. O ouvinte Alberto Ferreira diz assim para o Marcelo: você fala que o povo não se omitiu, que o povo se omitiu contra Hitler, o povo alemão, que meio que assistiu, meio letárgico, aquela operação toda que foi desembocar na Segunda Guerra Mundial. O que você acha então do povo brasileiro, que não está se omitindo agora também? Muito boa colocação, Alberto. Muito boa colocação. Já faz um tempo, né? Já faz um bom tempo, acho que já faz aí uma década que a gente anda se omitindo e engraçado como isso bate a nossa porta, né? Não adianta a gente achar que isso não vai chegar na gente. Chegou com força, chegou agredindo e mais do que ninguém, a classe média mais uma vez pagando a conta e tendo que suportar todos esses aumentos porque são eles que mais sofrem no fim das contas. O ouvinte Alexandre diz assim: bom dia, estou aqui na Ponte do Mar Pequeno e realmente o congestionamento começou devido ao acidente relatado pelo ouvinte. Abraços, manda o Alexandre. Nós mandamos um convite para o diretor do Senai, o Getúlio. Ele agradece para vir aqui participar do programa em função do corte que a gente comentou na primeira hora do Jornal Litoral, o corte de 30% das receitas do Sistema S. Ele diz assim: Paulo, obrigado pelo convite, mas já estou em São Paulo. Ele está indo para São Paulo para discutir justamente essa questão com a direção do Senai em relação a essa atitude do governo. Tá aí, mas é uma participação interessante para estudar, né, Paulo? Chamá-lo aqui outro dia, porque o Sistema assim S como tem o Paulo grande... Françosi também, do Sebrae, né? Cheguei a mandar aí uma mensagem para o Paulo Françosi para saber onde é que ele está, mas por enquanto eu não recebi resposta. Mas são pessoas muito interessantes para a gente saber que tipo de serviço prestam as empresas do Sistema S e que tipo de impacto vai sofrer com essa medida, esse pacote simpático, entre aspas, do governo. Uma outra mensagem de acidente também, um ouvinte manda que uma mulher, o Tarso Coutinho, uma mulher de bicicleta acaba de ser atropelada por uma motocicleta na Avenida Vicente de Carvalho, em frente a Jorge Tibiriçá. Não sei se esse número serve também. Não, mas essa participação não é de hoje, não. Uhum. A participação do... Desculpe o ouvinte, esse atropelamento não é de hoje. É notícia séria, mas Paulo Schiffer Barrichello, né? Isso aí já passou, hein? Realmente, a participação de hoje do Tarso Coutinho não é essa, né? Grande Tarso. Que caiu numa... Como veio uma participação hoje, caiu numa participação de alguns dias atrás. Agora tem até uma pergunta para o Tarso, se ele puder esclarecer, né? Porque as leis de incentivos têm algum efeito. Claro que a presidente renovou aí a lei do incentivo ao esporte. Se essa área também de recursos incentivados para esporte, enfim, para a cultura, principalmente no esporte que o Tarso trabalha diretamente, se houve algum corte e o ano que vem vai ser preocupante para as entidades que usam esses recursos para fomentar o esporte no país afora. Bom, vamos comentar então o problema da Unimed Paulistana, Marcelo Marçal. Você consultando aqui viu que já pipoca uma porção de processos
São 744 mil usuários da Unimed Paulistana, muitos deles aqui em Santos, São Vicente, Guarujá, Cubatão, Praia Grande, nas cidades da Baixada Santista, e que tem tido o atendimento recusado por outras Unimedes, inclusive a Unimed de Santos. A decisão judicial é que não pode deixar de atender urgência e emergência a outra Unimed? É isso mesmo. E é algo que já começa a assolar de maneira muito forte, né? Lembrando da determinação da ANS. A ANS determinou que a Unimed Paulistana não cesse ainda com os atendimentos, enquanto outra operadora não assumir a carteira, né? Isso é quando há um fechamento de uma operadora de plano de saúde, os consumidores não ficam desamparados, eles são alocados para alguma outra operadora que assume essa carteira. Mas isso ainda não aconteceu, então nós estamos numa fase que é um limbo, né? A gente não sabe para que lado vai. Enquanto isso, os atendimentos emergenciais e de necessidade aí, emergenciais e urgenciais, eles podem ser atendidos na rede cooperativada da Unimed. Então, se alguém for na Unimed Santos com uma emergência, pode ser atendido. Para a jurisprudência, para o Tribunal de Justiça, para o Poder Judiciário em geral, não há essa diferenciação entre eu sou a jurídica de Santos, você é a jurídica de Rio Preto, você é a jurídica dali. Para a jurisprudência, eles são uma cooperativa, uma rede de cooperativas. Então, se o cidadão tiver aí algum problema de urgência, ele deve sim procurar a Unimed Santos. Os hospitais que receberam cartas da Unimed Paulistana terminando o vínculo, eles têm o direito, lógico, de se negar a fazer o atendimento. Mas no caso emergencial e urgencial, eu pensaria duas vezes. Eu faria mais como a postura do São Lucas me agrada mais, que eu li hoje na imprensa, que é a de análise de cada caso separadamente. Não se pode generalizar e falar assim, a regra é negar todo mundo, é mandar todo mundo embora para casa. Não pode, a gente está lidando com vida humana. A gente não está lidando com mercantilismo, não pode ser mercantilista a esse ponto, não pode ser só dinheiro. E depois eles vão ter que buscar os direitos dele como qualquer cidadão quando não recebe alguma coisa. Vai para a justiça, vai tentar receber, vai se habilitar na recuperação ou na falência da Paulistana, vai reclamar junto à ANS, mas não deixa o cidadão morrer, não deixa o cidadão sem atendimento. Agora, as pessoas devem produzir prova disso a seu favor, devem obter por escrito essas negativas para poder buscarem seus direitos. Já tem coisa no Tribunal de Justiça pipocando nesse sentido, porque apesar de não ser ainda decisões finais, tem liminares sendo concedidas ou negadas e já tem um embate muito forte. Amanhã vocês vão ter a oportunidade de ter aqui um dos maiores especialistas nessa área que eu conheço, sem nenhum cabotinismo ou nenhum nepotismo aqui, que é o meu irmão. O Rodrigo é muito, muito bom, muito competente nessa área. Então, a minha área é consumidor em geral, né? Eu estou coordenando a Comissão de Defesa do Consumidor aqui na OAB Santos, mas o Rodrigo a parte de plano de saúde, ele é realmente muito bom. E ele foi um dos que me subsidiou com essas informações. Agora, veja, em circunstâncias normais, com o plano Unimed Paulistana funcionando, um usuário desse plano que mora aqui na Baixada Santista, se ele precisasse de um serviço de urgência e de emergência, ele seria atendido como se fosse um usuário da Unimed Santos, não é? Sim, por quê? Porque eles entendem que como é o mesmo grupo econômico... Mas pelo próprio convênio entre as Unimedes, não é? Sim, então eles entendem que as cooperativas Unimed constituem um grupo econômico. E como grupo econômico, a responsabilidade é o que a gente chama de solidária. Todas respondem entre si e o cidadão pode escolher a quem ele direciona isso. Então o tribunal tem decidido nesse sentido. Eu vi só agora dessas últimas 2 semanas, 2 julgados pelo menos nesse sentido do tribunal, já pós quebra aí anunciada da Paulistana. Agora, a Unimed Paulistana, tendo sido liquidada, tendo tido as operações encerradas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, a determinação ela de que ela continuasse atendendo e até os 744 mil usuários migrarem para outra operadora de plano de saúde. Então o convênio continua valendo. Agora, para ambulatorial, para consulta médica, já não vale. Então, Paulo, e aí tem uma coisa muito importante, tem uma coisa bastante importante. Primeiro que a Paulistana não pode se furtar isso. Isso pode constituir até crime, tá?
Então eles não podem e não devem. Por isso que o cidadão tem que produzir prova a seu favor. Segundo, tanto a ANS quanto o consumidor, no caso de um hospital negar atendimento e tudo, é importante que o hospital também tenha a prova de que o consumidor foi notificado do descredenciamento dele. O consumidor não pode chegar na porta do hospital e o hospital avisá-lo: olha, ninguém te avisou, ninguém te notificou, mas a gente não faz mais parte da rede. Não, os hospitais têm que tomar essa cautela. Isso também é jurisprudência do Tribunal de Justiça bem recente. Que o consumidor, ele tem que haver prova cabal disso. E o hospital que não vai mais atender a paulistana tem que avisar a ANS também. Então tem que haver uma cautela de ambos os lados aí. Do plano de saúde, né? Os planos de saúde, a Unimed Paulistana que tem que zelar por esse atendimento, pelo menos nessa reta final, e dos próprios hospitais que se dizem descredenciados, avisarem os consumidores desse plano e avisarem a ANS. Eles precisam notificar os consumidores. Não basta os consumidores chegarem desavisados e receberem a notícia no balcão do hospital. Agora, principalmente para as pessoas mais idosas, é uma situação extremamente complicada essa, né? Muito complicada, e até quando eu digo, olha, o cidadão tem que produzir prova, eu dou um desconto e sei que é muito difícil. Você está numa situação fragilizada, você está numa situação de desfavorecimento, né? Você está numa situação emocionalmente muito ruim. É a mesma coisa, tanto o idoso quanto, por exemplo, a gente tem hoje no jornal a grávida. Como é que você vai exigir de uma grávida de 8 meses, 9 meses ali, já quase na semana do parto, que ela vá produzir prova, buscar carta, buscar notificação, ela com sangramento? Você vai dizer que o sangramento não é um procedimento emergencial, poxa? O que seria então, né? Ela não está reclamando de uma unha encravada, ela está com sangramento já com uma gestação avançada. Então, nestes casos, é até uma pena que o Arnaldo Haddad não esteja aqui hoje, né? Para nos brindar aí com o conhecimento. O Arnaldo dele. Haddad é comentarista na segunda-feira e ele já foi ouvidor da Unimed. Então, ele poderia dar aí uma experiência, uma opinião bastante abalizada sobre a questão. Mas só então, rememorando... Então vamos aproveitar, já que já várias respostas foram dadas aqui a respeito da questão, mas é o questionamento da Kelly, só para registrar a participação da Kelly da Praia Grande. Você tem alguma informação de como serão as divisões para a Unimed Paulistana? Porque mesmo como usuários eles não têm nenhuma satisfação, pedem somente para aguardar. Por favor, Marcelo. Não, ainda não. A Unimed Paulistana, ela vai ser assumida por uma carteira. O que eu acho é o seguinte, já aconteceu com outros planos, tá? Outros planos quebraram e a carteira de clientes foi redirecionada. A Agência Nacional de Saúde, ela existe para isso, para regulamentar esse tipo de situação e não deixar os consumidores desamparados. Então, o que o histórico mostra? Eu não sou vidente nem posso garantir promessas dos outros, mas... o que o histórico e a experiência mostra? Que essas pessoas vão ser, sim, alocadas para alguma outra entidade. Então, eles não ficarão sem planos. O que é desesperador, e eu concordo com esses usuários, é o que fazemos enquanto isso? Porque isso não deve demorar, isso não pode demorar, porque senão a própria Justiça, o Ministério Público vai bater as portas daqui a pouco da própria ANS e dizer, escuta, precisamos de uma decisão, mas a gente precisa de um parecer, para onde vai essas pessoas? Então ela vai ter isso. Enquanto isso, o que foi emergencial e urgencial, ela deve ir na própria rede da Unimed. Ela deve procurar atendimento e, se negarem, ela deve fazer prova disso e deve procurar o seu advogado de confiança e, se for o último caso, o último recurso, mover alguma medida judicial. Lembrando, o judiciário é o último dos últimos recursos, tenta sempre amigavelmente. Na semana passada, eu vi depoimentos de usuários da Unimed Paulistana, moradores de Santos e idosos extremamente assustados com a situação. É um estresse muito grande, Paulo. Você vê, essa moça que está no jornal hoje como exemplo, no jornal ela não tem um salário poupudo, ela não é uma profissional que ofere grandes rendimentos, e assim ela deixa R$300 de tudo que ela ganha todo mês junto com o plano de saúde na Unimed Paulistana, e agora se vê aí praticamente sem amparo nenhum. Desassistida, né? Exatamente. Então você vê, aqui eu vou, tem um julgado da primeira Câmara de Direito Privado do Tribunal, agora de 8 de setembro, ou seja, semana passada,
Eu vou ler só a ementa, são trechos, né, do voto. Apelação civil, plano de saúde e legitimidade da Correia Paulistana. Sistema Nacional Unimed, solidariedade caracterizada, tá? Então aqui você vê, não tem jeito. Nesse caso aqui era para conseguir um medicamento caro. E o plano cobria e tal, então aplica-se o Código de Defesa do Consumidor e a cobertura, óbvio, tanto do exame quanto aí do tratamento da moléstia tem que ser feito. Nesse caso aqui, foi da Unimed ABC, a Unimed do ABC, cobrindo a Unimed paulistana. Então o consumidor não se acanhe. E o consumidor não se acanhe quando ele estiver no balcão e falarem para ele que não vão cobrir. Se documenta, bate o pé e vá procurar os seus direitos. Tem os órgãos de defesa do consumidor, Rafael Quaresma está lá no SIDOC de portas abertas para receber todo mundo. Então, vá ao Ministério Público, denuncie se você receber essa negativa por simplesmente. Porque normalmente, a gente já noticiou isso aqui, normalmente já se nega muita coisa. Agora, então, com a desculpa da Unimed paulistana, vai se negar mais ainda. Então o consumidor tome muito cuidado. Bom, o Rafael Quaresma é para os usuários de Santos, né? Do Procon Santos, que fica no Poupa Tempo. Mas aliás, também ontem tem Procon em São Vicente, em Praia Grande, Guarujá. Então, o Quaresma entrou em contato. Tem outros Quaresmas aí. Então, o Rafael Quaresma entrou em contato comigo ontem sobre a questão do Uber dos taxistas. Ele tem um posicionamento interessante que diverge um pouco do que foi colocado aqui do ponto de vista do direito do consumidor. Ainda não consegui retornar ao Quaresma para ficar clara a ideia dele. Então fica a sugestão, já que repercutiu tanto esse assunto, Quaresma, também na Unimed paulistana, talvez possa nos prestar mais esclarecimentos. Obrigado, Quaresma, pela atenção de sempre. A gente já tinha comentado essa questão do Uber aqui na semana passada, quando ele foi vetado pela Câmara Municipal de São Paulo, proibiu o Uber na cidade de São Paulo em primeira votação, né? Depende de sanção do prefeito Haddad, ainda depende da segunda votação. Agora, a reportagem da revista Veja São Paulo apresenta o líder dos taxistas nessa luta contra o Uber e com uma abordagem extremamente agressiva, né? A manchete da Veja São Paulo, na capa, com o Natalício, né? Que é o líder dos taxistas, é a bandeira do atraso. Isso foi o nosso comentário de ontem aqui e tem esse posicionamento do Rafael Quaresma. Aliás, saiu em artigo no jornal A Tribuna, segundo ele avisou. Eu não tive a oportunidade de ler, mas pelo que eu entendi, o contexto diverge, tem um ponto de vista diferente do que foi colocado aqui ontem, convergindo em alguns pontos, mas está aí a visão do Quaresma, que é do ponto de vista do direito do consumidor. 8h20 agora. Jornal Litoral, volta já. Oferecimento Ducati Santos. Chegou a sua vez de ter uma Ducati. Fale com a Rádio City. Pelo telefone 2104-5410. WhatsApp 98196-5306. No Facebook, Jornal Litoral. Ou por e-mail, ouvinte@radiocity.fm. Radio City. A mais gostosa do Brasil. Jornal Litoral. Oito horas e 21 minutos, você ouvinte da Rádio City, acompanha a edição do Jornal Litoral desta terça-feira, participa comentando as notícias com você, o Marcelo Marsaioli, os outros dois comentaristas da terça-feira foram apanhados aí pela mudança de tempo, não é? Esse frio que chegou de repente, Marcelo Marsaioli. Estão doentinhos, o Ronaldo deve estar tomando sopinha em casa. O Ronaldo Serápicos e a Patrícia Gorich não estão participando nessa terça-feira em que a gente comenta aqui as medidas do governo federal, pacote de medidas do governo federal relativos à crise econômica. Comenta também a crise, a sua crise, né? A crise da Unimed paulistana, fechada pela Agência Nacional de Saúde Suplementar e deixando em situação difícil 744 mil usuários, muitos deles aqui das cidades da Baixada Santista, principalmente nos planos empresariais, em que a Unimed paulistana era muito forte, né? Em planos empresariais. Muito. Atendia empresas que tinham até 1.000 vidas aí garantidas.
e agora se veem obrigadas a aguardar essa expectativa cruel aí de quem vai assumir essa carteira. Mas fazendo votos aí que a ANS cumpre o seu papel, as agências reguladoras, elas no papel têm uma função extremamente importante e se funcionassem como deveriam, melhorariam muito as atividades que regulamentam, como por exemplo a de telefonia, né? A ANEEL, a ANAC, todas elas deveriam funcionar com uma finalidade, mas acabam não funcionando. Mas se a ANS agora conseguir fazer valer o que lhe é cabido, quem sabe a gente consegue nos próximos 10, 15 dias já ter uma definição de quem assume essa carteira. Enquanto isso, a população vai se valendo do argumento, e tem que se valer mesmo, de que as Unimedes são um sistema conveniado entre si, com reciprocidade econômica, e, portanto, devem responder solidariamente a esses atendimentos. Bom, o Robson, nosso ouvinte, ele sugere que chamemos o advogado da Unimed Paulistana aqui na Baixada, que ele diz o nome aqui, e até o contato nos passa aqui o Robson prestando o serviço. Ele diz, o Robson relata que tem acontecido verdadeiros absurdos pelos hospitais com pessoas que estão nas UTIs, uma acusação séria. Ele sugere, vou passar aqui para a produção, o contato do advogado da Unimed da Baixada Santista, Unimed Paulistana. São várias Unimedes nesse caso, especificamente, o problema com a Unimed Paulistana. Problemas em UTIs, então imagina a gravidade de um problema de um usuário da Unimed Paulistana internado numa UTI e a família tendo de lidar com essa situação. Esse não vai ter segunda oportunidade de discutir, ou resolve agora ou pode causar até o óbito do paciente. Então a família tem que se documentar aí o melhor possível, se for o caso, se tiver condições econômicas, até adiantar o valor do tratamento e depois se ressarcir, mas para que não deixe que a pessoa fique aí à mercê da boa vontade do sistema integrado, aí, do sistema de cooperativas, cumprir a parte deles. Evidentemente, a questão repercute entre os ouvintes do Jornal Litoral. Bom dia a todos. Tem o plano da Unimed Paulista, ele diz, é paulistana, e tinha vários exames agendados para o mês de setembro, todos estão sendo negados em sua realização. A Unimed Santos era quem autorizava as guias da Paulista aqui em Santos, e hoje estão se negando a autorizar qualquer guia, o ouvinte que não se identificou. Em relação ao assunto que a gente já comentou hoje aqui, Marcelo, que é a crise no Porto, a declaração do Evaldo Stanislau ontem como comentarista, o ouvinte Leandro de São Vicente diz assim: o corte de pessoal no Porto de Santos se dá mais por má administração do que pela crise. Não que a crise não tenha dado um empurrão aí, não é? Ele diz. Mas queira ou não queira, então é uma coincidência incrível ter sido agora. Entendeu? O que aconteceu, o maior corte sentido foi agora. E a projeção é que haja novos cortes ainda até o meio de 2016. Óbvio que tem má administração portuária, mas assim, as empresas de governança corporativa, que são empresas prósperas no Brasil todo, essas também estão cortando, e essas têm muito boa administração. É geral, a questão é geral. O Leandro falou bem, eu acho, da administração portuária, do órgão gestor portuário, talvez, Codesp, etc. Mas as maiores empresas de governança que estão aqui também estão sofrendo com isso. Olha, a ouvinte Eliane Alves manda assim: bom dia, domingo eu li no jornal A Tribuna que querem tombar algumas casas em Santos. Eu não consegui assimilar como isso poderá ser imposto a um bem particular. Achava que o tombamento só era possível num bem público. Não, Eliane, pode tombar bem particular sim, e inclusive isso é motivo de muita polêmica. Uma das principais, acontece muito aqui em Santos, de se achar, de se questionar muito o valor de imóveis particulares e públicos tombados também, inclusive porque quando o imóvel é tombado, ele atinge um círculo de 300 metros em volta dele de outros imóveis que, para serem modificados, dependem de autorização do patrimônio histórico, não é? E em São Paulo a gente teve uma polêmica muito forte quando foi demolida aquele palacete na Avenida Paulista da família Matarazzo, que foi demolido num final de semana rapidamente para evitar a fiscalização. Era um imóvel tombado e particular. E é isso mesmo. E assim, falando o jargão popular, a linguagem do povo, né? É um mico.
Porque você passa a ser dono da propriedade, continua sendo dono da propriedade, continua com todos os seus gastos, mas você não pode fazer com o imóvel o que você quer. Você não pode se desfazer livremente, você não pode fazer mais nada sem a ordem do Condefat. Então, ou seja, e eu conheço reverter o tombamento é algo... É o enigma do outro mundo, para as próximas gerações, você entra para o seu neto conseguir. E assim, o que é... Eu conheço, eu tenho um caso eu conheço um amigo meu que queria muito comprar um desses chalés para expandir o negócio dele, porque é vizinho, e o dono desse chalé falou, não, de jeito nenhum, a minha casa eu não vendo, eu vou esperar valorizar mais. Porque estava no boom imobiliário. Então agora ele vai ficar esperando sentado, porque nem que ele queira ele vai conseguir vender. E realmente esse tombamento não é algo muito agradável para o dono da propriedade. A palavra tombamento, ela dá uma ideia de que caiu. É verdade. Mas não é. É por causa da Torre de Tombo, né, em Portugal, onde eram registrados os documentos, né, desse tipo de imóvel. Então a palavra tombamento vem da Torre de Tombo, em Portugal, onde acontecia esse tipo de documentação. Agora, em Santos a gente tem vários problemas do tipo, né? Os canais de Santos, por exemplo, foram tombados, né, no final do século passado. E a prefeitura, inclusive para reformar um pontilhão, depende de autorização do patrimônio histórico, não é? Precisa, e muitas vezes, você sabe, eu não sei se ainda hoje está à frente, mas uma época quem estava à frente desse setor na prefeitura era um cara muito bacana, o Bechara. Isso. Um cara 100%. Foi secretário dele. Bechara Neves, cara de diálogo. Amigo de infância da gente, tal, do meu irmão, Luiz Torquato. Cara, ainda bem que eu falei bem, Zé. Ainda bem que eu já comecei falando bem. Um cara sensacional. Quando eu fui presidente do outro, ele foi dar uma palestra, foi muito esclarecedora. Eles ainda tentam alguns esforços para conseguir agilizar, mas o procedimento é lento, ele é moroso. Então passa por muitas repartições e tal. Então, assim, quando você discute isso, você tem que sentar e ter um pouco de paciência, porque isso demora. Mas esses imóveis agora estão aí com essa tarja preta, né? De não poder, os proprietários não podem mais livremente dispor, usar, fruir e gozar de seu patrimônio livremente. Olha, a população da Grande São Paulo aumentou o consumo de água em plena crise. A gente comentou hoje aqui da decisão da Alemanha de cortar gastos na crise financeira de 2008 e 2009, anunciou um pacote em 2010 contra a crise, cortando despesas, o governo alemão, com muita consciência. 5 anos depois, anuncia aí o recebimento de milhares, centenas de milhares de refugiados de países conflitados, principalmente a Síria, que é o principal drama nesse momento. A gente ainda vai comentar durante o programa de hoje a possibilidade de entrada em países europeus de terroristas no meio desses refugiados. O Estado Islâmico já anunciou que conseguiu infiltrar 4 mil, não é, o Marcelo Marsaioli? Dizem que foi, por enquanto 4 mil, né? Mas é um risco, Paulo, muito difícil de você eliminar, né? A não ser que você conseguisse fazer um cadastramento apurado, com pesquisa de passar. É quase impossível numa situação de refugiado. As pessoas vão em massa, elas migram às vezes sem um documento no bolso. Então é muito complicado que alguém consiga isso, né? Mas seria o ideal que você conseguisse fazer uma triagem, fazer um cadastramento de todas essas pessoas. Eu acho que é um risco calculado. Quem abraçar como a Alemanha abraçou sabe que pode correr esse risco. E infelizmente é o preço, é duro falar isso, né? É o preço por ser humano, é o preço que você vai pagar pela sua humanidade, mas é uma realidade. Agora, realmente a gente comentou o gesto alemão, a iniciativa alemã, a iniciativa do governo, muito bem acolhida pela população de receber os refugiados, e é na contramão de várias manifestações, de várias maneiras como o egoísmo se disfarça, né? O egoísmo se disfarça de nacionalismo, de racismo, de antiterrorismo, inclusive, e a decisão da Alemanha e de outros países europeus de receber refugiados, ele atropela um pouquinho
essa fobia, esse medo, assim, pânico de receber refugiados, de receber terroristas entre os refugiados. Essa xenofobia, ela não existe só na questão do terrorismo, ela já existia na questão do labor, né? Existia muito medo, existe ainda muito medo em alguns países da Europa, de que essa mão de obra estrangeira venha a roubar as vagas do mercado de trabalho. Muito. Por exemplo, na França e na Bélgica, a presença árabe é muito forte. Então, muitos imigrantes. A presença africana também ganha corpo agora. Na Inglaterra, muitos nigerianos. Então, alguns países, eles não veem com bons olhos essa imigração por conta justamente dessa competição. O desemprego já é muito alto em alguns países da União Europeia, quanto mais para oferecer vagas de trabalho para estrangeiro. Então, essa é a primeira xenofobia. A segunda, agora, é por conta justamente disso, por conta da possibilidade de terrorismo, que sempre existiu, só agora existe uma potencialidade maior. Olha, tem o ouvinte Ricardo de Guarujá que mandou assim: que diferença da Angela Merkel e da Dilma Rousseff, hein? E eu lembrei aqui da arrogância da Dilma Rousseff há um tempo atrás, tentando ensinar para a Alemanha como é que se combatia a crise, não é? Na visita que ela fez à Alemanha, porque o Brasil baixou o IPI, o Imposto sobre Produtos Industrializados, da linha branca, dos automóveis, de alguns artigos também da construção, de alguns produtos da construção civil, e combateu os efeitos da crise com sucesso, aliás, na crise financeira de 2008 e 2009. E depois, conversando com a Angela Merkel, a Dilma Rousseff meio que dava uma receita, né, de como combater a crise. 5 anos depois, a gente vê quem é que combateu a crise da maneira correta, né? A Alemanha, que promoveu o corte de gastos naquela época sem cortar a educação e pesquisa científica, e o Brasil, que promoveu uma queda de receita. Na verdade, quando a gente baixa um imposto, ou quando elimina um imposto, quando baixa, né, a alíquota do imposto, nem sempre acontece a queda de receita. Você promove uma maior movimentação daquele mercado e o número de unidades a mais fabricadas, produzidas e vendidas pode compensar a queda da alíquota. No Brasil não foi o que aconteceu. O governo federal teve queda de arrecadação, não teve uma queda de despesas, não reduziu as despesas na proporção equivalente e acabou produzindo essa crise financeira atual. O governo brasileiro é muito perdulário, né? Esses últimos, não vou dizer esses últimos 12 anos. Mas você lembra da Dilma querendo ensinar a Alemanha como é que combatia a crise financeira? Você acha que vai de novo para os anais da história do governo dela, né? Dentre as grandes besteiras que ela já falou e que ainda tentam defender, né? Com unhas e dentes, alguns. Eu acho que essa a gente pode anotar aí como uma das principais asneiras que a nossa presidente falou nesses últimos 5 anos aí, que ela tem nos brindado com a sabedoria dela. O ouvinte Uriel Vilas Boas, que já participou também como comentarista aqui no Jornal Litoral nas quintas-feiras e também nos sábados, ele diz assim: qualquer ação judicial dá margem cabe recurso. E há algum mecanismo para que o usuário da Unimed não corra o risco de ficar sem atendimento por conta de algum recurso da empresa? Sim, o pedido de liminar, Uriel. Infelizmente nesse caso, a gente está falando aí de briga judicial. Se a empresa entrar com... Por isso que é importante, quando você entra com um pedido para que um juiz autorize a cobertura de um procedimento, você tem que pedir isso em caráter liminar ou de tutela antecipatória, que é mais ou menos, são coisas parecidas, institutos muito parecidos do direito, que é na verdade uma ordem urgente, né? E é importante que você peça isso, porque com essa ordem urgente, a empresa vai ter que se desdobrar para fazer um recurso e tentar caçar essa ordem. Mas com essa ordem na mão, você consegue ser atendido em 48 horas, 72 horas. É muito, muito pouco prático que a empresa consiga reverter isso em tão pouco tempo.
8 horas e 37 minutos, agora sim vamos conversar sobre o consumo de água. A população... Fala, Zé. Não, eu tenho algumas perguntas ainda sobre o tema Unimed Paulistana. Você vê como repercute no universo aqui dos ouvintes do Jornal Litoral, não é? Eu avisei. Muitos usuários aqui nas cidades da Baixada Santista. Sim, com certeza, né? O plano de saúde Unimed Paulistana. Então, tem aqui a doutora Márcia, ela pergunta, e aí, os médicos que atenderam pela Unimed Paulistana vão levar calote? Eles vão acabar tendo que se habilitar aí, ou precisa ver como é que essa questão vai ficar. Isso ainda não chegou aí às portas ainda, pelo menos do Judiciário Paulista, de se eles teriam direito também a buscarem ressarcimento dentro da rede de cooperativas, ou se eles vão ter que se habilitar na quebra aí da empresa da Unimed Paulistana. O que aí, sendo muito sincero, é quase que fundo perdido, porque é muito difícil você conseguir receber isso, apesar do honorário médico ter o que a gente chama de natureza alimentar, é caráter alimentar, porque é como se fosse verba de salário. Então, eles têm prioridade total no recebimento e até na habilitação dos seus créditos. Mas isso não chegou ainda até o Judiciário Paulista para a gente saber se eles vão acolher ou não um eventual pedido desses médicos de solidarizar essa cobrança com o sistema da Unimed. Mais um questionamento do Douglas Alonso de São Vicente. Paulo e amigos, bom dia. Bom dia, Douglas. Eu tenho plano da Unimed Paulistana há quase 3 anos. Tinha atendimento nacional em clínicas e hospitais. Nunca tive problema para ser atendido fora de São Paulo. Nas 2 últimas semanas, a única informação que eu recebi da Qualicorp, que é a cooperativa a qual contratei meu plano, foram 2 e-mails informando que eles estão sendo migrados para a Unimed FESP e que o atendimento continua normal. Como já sabemos, não está. O boleto do mês já chegou para eu pagar. Abraços, Douglas. Agora a migração para a Unimed... Parece que tem que manter o pagamento para manter os direitos, Marcelo. Como é que é essa questão? Tem. Isso é uma condição sine qua non. Agora, a migração para a Unimed FESP é provisória, né? Provisória. Até que seja definida... Isso. A nova substituto operadora. Definitivo, sim. Mas o pagamento é necessário. Precisa honrar com essa mensalidade em dia. Por mais que o plano não tenha feito a parte dele, você faz a sua. Não pague na mesma moeda porque não dá certo. 8 horas e 39 minutos. Tem um recado de um dos nossos parceiros comerciais, que é a Tecnoapple. Você, ouvinte, que tem problemas de manutenção, está com algum problema de manutenção de equipamento Apple, iPad, iPhone, iPod... Você pode levar aqui em Santos, no Gonzaga, Avenida Ana Costa 484, conjunto 509, na Tecnoapple. Você vai ter qualidade no atendimento, rapidez na solução do problema e com a vantagem de, se você disser que é ouvinte do Jornal Litoral, o pessoal lá da Tecnoapple, o Cássio, o André, envolvido com a equipe de rugby da Armada, a equipe de rugby aqui da Baixada Santista, o Reinaldo, o Beto o Beto palmeirense animado, né? O Palmeiras ganhou do Figueirense no sábado, né? Demais. Se aproximou aí do G4, Palmeiras. Eles vão dar desconto para você, 8 horas e 40 minutos. Bom, o Jornal Litoral que tem o patrocínio da Ducati Santos, que tem as incríveis motocicletas italianas à sua disposição. A Ducati alcançou o estado de arte das motocicletas. São máquinas reconhecidas mundialmente e agora também aqui no Brasil, com incrível bônus de fábrica de até R$7 mil, taxa zero e condições em até 36 vezes sem juros, com vários modelos disponíveis. Você pode escolher o seu, inclusive para um test ride. Experimente a emoção de pilotar uma Ducati. Máquinas realmente incríveis para você, como dissemos no início, em estado de arte na fabricação das mesmas, né? Ducati Santos, na Alexandre Herculano, número 216. Agendamento de test ride, basta ligar 3307-6686. 3307-6686. Ducati Santos. Jornal Litoral, volta já. Oferecimento Ducati Santos. Chegou a sua vez de ter uma Ducati. Você só vai ter 2 dúvidas na hora de comprar um Audi. Que modelo e cor escolher? Audi Safe Plan. Preços de 2014. Planos com taxa zero e saldo em até 36 vezes. 2 revisões grátis. Bônus de até R$4 mil na avaliação do seu seminovo. Não perca essa chance. Audi Safe Plan. A maneira mais segura de comprar um Audi. Na Audi Center Santos, na Rua Brás Cubas 340. Pedestre, use sua faixa. Fale com a Rádio City. Pelo telefone 2104-5410. WhatsApp
981965306. No Facebook, Jornal Litoral. Ou por e-mail, ouvinte@radiocity.fm. Radio City. A mais gostosa do Brasil. Jornal Litoral. De volta com o recado do Laboratório Diagnósticos, especializados nos procedimentos da anatomopatologia, né? Biópsias de tecidos e também de células, como Papa Nicolau, por exemplo. Você pode fazer a sua avaliação lá no Diagnósticos. Sabe que essas doenças sérias como câncer, elas necessitam de um diagnóstico preciso e antecipado. Para isso você pode contar com o Laboratório Diagnósticos Medicina Especializada, que é comandado pelo Dr. Ricardo Camilo de Almeida, especialista em patologia pela USP. Bom, fica ali no Canal 4, Siqueira Campos 551, Laboratório Diagnósticos à sua disposição. Acesse diagnos.com.br, Laboratório Diagnósticos. Paulo Schiff. 8 horas e 42 minutos, você ouvinte da Rádio City FM acompanha a partir de agora o último bloco da edição desta terça-feira do Jornal Litoral, que tem o Marcelo Marsaioli nos comentários, tem participação do ouvinte, como sempre, como todos os dias, muita participação do ouvinte pelos telefones fixos 3289-1005 e 2104-5410, por SMS no celular 997-880966 e por WhatsApp 98965306. O ouvinte Saraiva relata assim: bom dia, sou operador de empilhadeira de grande porte e fui demitido devido à crise. Na empresa que trabalhei, teve um grande corte de uns 70 funcionários. Ainda tenho contato com pessoas que ficaram, muitas máquinas paradas por causa da crise. Agora me ajudem a entender, por favor, ao invés de colocar a CPMF, por que o governo não tira as regalias dos governantes e baixa os salários milionários deles? Me ajudem a entender isso, diz o Saraiva. Então, lembra quando a gente falou que é bom dia com o chapéu dos outros? O governo vai acabar com a crise não às custas dele, à custa do cidadão. É óbvio, ele não tem interesse em fazer isso. 23 mil cargos comissionados, podia cortar alguns, né? Mas não, é mais fácil você empurrar na população do que você cortar na própria carne, né? O cortar na própria carne ficou só no discurso. Muito pouco o governo vai tirar. Ele vai tirar de vários investimentos sociais, da máquina mesmo. Pode procurar, ver quanto que vai sair da máquina. Vai sair da habitação, vai sair do bolso do contribuinte, vai sair do Sistema S, que é em prol da gente, mas presta atenção quanto vai sair do governo federal mesmo. Agora, a situação do ouvinte Saraiva, que foi demitido, teve corte na empresa dele no Porto, 70 funcionários que foram demitidos, é uma situação complicada pelo seguinte: nos últimos 10 anos, o último mês medido, mês de julho, mostrou que é o maior período que um trabalhador brasileiro leva para recuperar o emprego. O trabalhador demitido em julho de 2015, ele levou em média no Brasil quase 15 semanas para recuperar o emprego. O trabalhador demitido antes de julho, que estava procurando emprego em julho, em média estava demorando 15 semanas para recuperar o emprego. Mais no Rio de Janeiro, onde a média é 17 semanas, um pouquinho menos na Grande São Paulo e na Baixada Santista, onde a média é de 13 semanas, mas 13 semanas são 3 meses desempregado, angustiado com a perda do emprego. Realmente, Paulo, eu não sei o sentimento dessas pessoas, mas deve ser algo desesperador. Você vê o dinheiro acabando, né? Às vezes você tem um dinheiro de uma rescisão, se você for afortunado, você ainda conseguiu um dinheiro de uma rescisão, mas você vê o dinheiro só sai e não tem receita. Então, novamente, nós chegamos aos tempos da recessão. A recessão já está instalada há algum tempo, mas aí digo do desemprego, né? Chegando forte novamente, fazia tempo que a gente não via isso. Muito bem aí colocado, que faz muito tempo. Se você me permite, quero mandar um abraço para um fã nosso aqui também, o Alejandro Tovar, da Arte Interiores, que é uma empresa de reforma, um grande amigo aí, está fazendo um curso aí comigo, com alguns empresários, a gente tem feito um curso juntos,
E tenho ouvido aí o nosso programa. Aliás, muita gente no curso, quando eu me apresentei, eu fazia apresentações pessoais, algumas pessoas falam assim, pô, eu conheço essa voz, é do rádio e tal. Então, o Jornal Litoral aí, conquistando cada vez mais adeptos. Um abraço pro Alejandro da Arte Interiores. Tem o Antônio também, que trabalha no edifício Albamar aí, onde mora o meu grande amigo, o Alexandre Ramos, né, lá do Moby Dick, empresário do CPM 22, também é nosso ouvinte quando está em Santos. Né? E o Antônio ouve a gente diariamente. Obrigado, Antônio, pela audiência. 8 horas e 47 minutos. O ouvinte Jair Francisco manda assim: a Alemanha está se redimindo daquela época do Holocausto com essa atitude louvável que está tendo agora. O ouvinte Jair Francisco, assim, homenageando a atitude alemã e achando que ela se redime de uma das grandes manchas na história alemã, que é a perseguição aos judeus na década de 30 e na década de 40 do século passado, que durante principalmente a Segunda Guerra Mundial. Porém, o Vitor Menezes, ele coloca aqui um contraponto. Bom dia, escuto o jornal diariamente e cheguei à conclusão de que o nome Jornal Litoral deve ser mudado para A Voz do Brasil, só fala do governo federal. Mas o que ele está colocando, mas eu acho que é o tema latente hoje que afeta toda a população, né? Todo cidadão brasileiro, é essa proposta de corte de gastos milionários, a volta da CPMF, coloco até quando o Paulo e o Marcelo colocaram a questão do desemprego, de falta de perspectiva, você fala, vou empreender, mas agora vai ter aumento de impostos também? Para isso também não vai haver muito incentivo, né? Fica mais difícil. O ouvinte do Jornal Litoral, de maneira geral, ele reclama quando a gente fala muito de temas nacionais e também quando fala de futebol, né? Que não são especialidades do Jornal Litoral. Mas essa colocação, eu brinquei com você do Tássio, é de outro dia, né? Na verdade, ele está colocando hoje que tem uma amiga que mora na Alemanha e confirmou que uma parte da população é contra a abertura da fronteira para os sírios. Aqui Zé Torquato, anterior Zé Barrichello que leu. Uma parte da população alemã, lógico que nenhuma decisão desse tipo vai obter unanimidade, mas o interessante é que a medida do governo alemão, ela foi bem recebida por uma boa parte da população que foi nas estações de trem com balões coloridos, com apitos, com faixas e cartazes, acolhendo assim, com muito carinho, os refugiados que chegavam por trem na Alemanha desde o início da semana passada. Então, a população reagiu bem a isso. E a única coisa que essas pessoas têm agora, que elas contam, né? Um pouco de amparo, de carinho, aí um porto seguro. Então, o importante é que, institucionalmente, o Estado alemão acolheu essas pessoas. Deu um exemplo. Não as discriminou, não se negou a ajudá-las. Isso que é o mais importante. A gente comentou aqui uma atitude emblemática, muito bonita, é do Bayern de Munique, né? Que não só os jogadores entraram em campo com duas crianças de cada lado, né? Uma criança de cada lado, uma criança alemã e uma criança refugiada, como o Bayern também colocou professores para cursos de alemão para esses refugiados. Sim. e também aulas de educação física, né? E cursos de alemão para os refugiados. A Alemanha já tinha dado, durante a Copa do Mundo do Brasil, lógico que a participação alemã acabou sendo traumática para o Brasil em função da goleada que nós sofremos aqui em casa, no Mineirão. Na Copa do Brasil nós fomos eliminados na semifinal pela Alemanha, aquela goleada de 7-1. Mas a relação da delegação alemã com a cidadezinha baiana, onde eles ficaram hospedados, foi uma coisa impressionante também. Impressionante, Gil? Impressionante! A acolhida deles com a seleção brasileira não foi muito boa, né? Mas isso não reflete política externa. Agora, quanto ao comentário do ouvinte sobre a Voz do Brasil, a gente falou aqui dos programas da Unimed. Não, mas foi de outro dia, esquece. Já prescreveu. Mas normalmente, quando a gente fala muito de problemática nacional, a gente tem esse tipo de reação. Agora, veja, o desemprego é uma questão nacional. O corte nos terminais portuários de Santos é um reflexo local de uma crise nacional. A gente leu aqui a participação do ouvinte Saraiva,
que é um dos demitidos entre os 70 de um terminal portuário em Santos. E eu abordei o assunto por causa disso, porque eu conheço essa questão a fundo. Eu tenho muitos amigos que trabalham no porto, em terminais, e que estão aí se sentindo ameaçados com a crise. Mas a gente também abordou outras coisas. Por exemplo, essa quebra da Unimed Paulistana refletiu em toda a Baixada. Toda a Baixada Santista, a gente falou do Condefat aí, das questões dos imóveis. É que hoje não tem jeito, gente. Predominantemente o assunto foi do governo federal, porque nada vai ser mais importante nesses próximos dias do que esse pacote de medidas. E agora esse assunto vai cansar de tanto que ele vai aparecer na mídia, porque agora vai ao Congresso. A batalha política agora vai ser um absurdo. O governo vai fazer tudo o que puder para tentar costurar apoio, para tentar aprovar isso, que já é um absurdo, né? Se as medidas fossem super boas, fossem super positivas e producentes, ele não precisava batalhar nada, mas ele vai precisar batalhar isso. Eu só espero que algumas, como o fim do abono permanência, que são boas para o país inteiro, não sejam rechaçadas nem pela oposição. Isso, pelo menos, é o que eu espero. Mas que ninguém use também esse cenário para ficar fazendo politicagem ao invés de política. E vamos aproveitar, mesmo sendo bom para o país, não vamos aprovar porque a gente é oposição. Isso é canalice. Mesmo na questão alemã, de questão europeia dos refugiados, ela tem reflexos também aqui no Brasil, tem reflexos aqui na Baixada Santista. O Porto de Santos recebe passageiros clandestinos em muitos navios, que vêm refugiados de países africanos e também de países asiáticos, e enfrentam uma travessia do Atlântico aí, complicada muitas vezes, em situações subhumanas, desumanas dentro dos navios, e que depois são recebidos aqui e que são encaminhados. É bom a gente lembrar que o país, o Brasil, já recepcionou no passado, de braços abertos, milhares e milhares de imigrantes de regiões que viviam situações complicadas em outras partes do mundo, inclusive na própria Europa, italianos, portugueses, turcos, gregos, também asiáticos, muitos japoneses, quando o Japão esteve numa situação econômica complicada também, encontraram abrigo no Brasil. Hoje, uma parte da população brasileira resiste a receber esse tipo de imigrante, do mesmo jeito que os europeus resistem também, por medo de competição no mercado de trabalho. Eu acho que predominantemente é isso. Eles têm medo de que eles venham aqui causar prejuízo econômico, seria isso? Mais ou menos isso. Tirar as vagas de emprego do brasileiro, o comerciante que vai perder o seu negócio, que vai ter um competidor a mais. Eu acho que é um medo geral, é mundial, ele não é muito só do Brasil. A Alemanha que deu um exemplo agora, e a população, uma pequena parte criticou, mas a esmagadora maioria apoia a atitude humanitária do governo. Mas aqui eu acho que o medo é o mesmo, de muitos países da própria Europa. É de competição desenfreada e desorganizada no mercado de trabalho e não regulamentada, o pior. Por isso que eu acho que o segredo da Alemanha é que ela está fazendo isso de maneira programada e planejada, como disse o Zé, já montando um plano para que essa mão de obra seja absorvida pelo mercado de trabalho, sem causar grande impacto social e desequilibrar aí o Estado, porque assumir aí milhares de pessoas de uma vez é um impacto nos serviços, né, do Estado. Bom, Emerson Figueira, só coloca um contraponto. É sempre bom a gente colocar opiniões divergentes, assim, não divergentes, mas que tem um outro ponto de vista. O Emerson, ele coloca assim: o brasileiro é muito seletivo, elogia a recepção dos alemães e dos refugiados e torce o nariz para os haitianos que vêm para cá. Abraço para vocês. Emerson. A ouvinte Carolinda, sempre muito participativa aqui no Jornal Litoral, diz assim: temos 2.000 sírios refugiados no Brasil. Ver ações de fornecimento de alimentos e outras ações para suporte dessas pessoas na estrada revigora nossas forças. Ver uma profissional da imprensa ser banida mundialmente por uma atitude, no mínimo cruel e covarde, de chutar os refugiados, demonstra que ainda temos valores de vida e respeito. Exatamente, ainda temos coração, Carolinda. Aliás, eu quero saber quando é que a Carolinda vai visitar a gente aqui na rádio. Ela só participa, ela é... Será que ela existe? Ela já veio algumas vezes, faz tempo que a Carolinda na terça-feira ela não veio.
Ela vem no rebu só. Ela só vem no rebu. O dia criar polêmica, a né? gente não tem esse nível ainda, mas o dia que a gente tiver, ela vai visitar a gente. Vem visitar os pobres, então, Carolinda. Olha, o Ricardo de Guarujá diz assim, quem critica esse programa é sem noção, diz o Ricardo. Não, mas deixa eu falar, o Vitor, ele criticou o programa do dia 1º de setembro. Hoje, realmente, o erro foi meu ainda. Voltei aí, ainda meio aéreo das férias. Quando você... Dia 1º de setembro. Quando você clica, quando você recebe uma mensagem de WhatsApp e tem outras arquivadas, quando você clica para ver aquela que você recebeu, cai na antiga, né? Não cai na atual. Exatamente. Então, muitas vezes favorece cai na antiga. esse tipo Obrigado, de confusão. Viu? E a Patrícia Gorisch, que hoje não participou como comentarista do Jornal Litoral por causa de uma crise de asma, ela diz assim, bom dia, queridos. Ainda em recuperação da asma, queria falar que meu marido está na Alemanha há 2 semanas e está vendo uma grande receptividade. Ele falou que está emocionante de ver. Beijos e saudades. E ela assina Malévola. Tá vendo? Ela não vem, mas ela está sempre girando em torno, gravitando ao nosso entorno. Um beijo para a Patrícia e melhoras aí da sua asma. E o Nicolau Obeide, que é nosso comentarista aos sábados, mandou assim, o Brasil é um país de contrastes, existe desemprego na indústria, mas o comércio está empregando. A C&A entrevistou recentemente 48 pessoas e não conseguiu contratar por desistência de uns e falta de qualificação de muitos. Bom dia, abraços, manda o Nicolau. Ele tem razão que a gente vive uma crise de mão de obra e você não consegue preencher muitas vagas. Mas no comércio tem vagas. Isso, tem eu trabalho lá na CDL na parte de comunicação, convivo lá, tem um banco lá de currículos, tem vagas no comércio, sim. Se quem quiser trabalhar, pode mandar lá, claro, vai passar por uma avaliação e poderá ocupar seu posto de emprego no comércio. Mas existem alguns setores de mão de obra que é uma exceção, evidentemente é uma exceção no cenário atual. Mas a indústria, eu acho que a análise dele é perfeita. A indústria automobilística, por exemplo, não tem mais por onde sair. Eles estão numa crise gravíssima, a produção diminuiu drasticamente, não se vende nada e eles não têm... Acho que é um grande emblema no país que sempre prezou muito pela indústria automobilística, a crise que eles vivem. A Uzi Minas aqui, a gente vê cada vez ela corta um setor e daqui a pouco ela fecha as portas, né? De tanto que ela corta. E o ouvinte Wagner diz assim, estou ouvindo o programa aqui de Miami, Paulo. Minha mãe tem esse plano da Unimed, é brincadeira. Ela tem esse plano da Unimed paulistana em Santos, a mãe do Wagner. Ele está em Orlando acompanhando o Jornal Litoral e diz assim, é brincadeira. No Brasil isso acontece. Vem fazer isso aqui nos Estados Unidos, vai todo mundo pra cadeia. Wagner, ou você leva sua mãe pra Miami, ou manda o Michael Moore pra cá pra ele fazer um documentário sobre essas coisas da nossa saúde. Ele diz que se fosse nos Estados Unidos, estava todo mundo na cadeia. Verdade, essa história aí com a Unimed paulistana. 9h em ponto, chegamos ao final da edição desta terça-feira do Jornal Litoral, que teve o Marcelo Marsaioli nos comentários, fazendo um papel triplo aí de comentarista, já que a Patrícia Gorisch, acometida de asma, e o Ronaldo Serápicos de gripe não participaram nessa terça-feira do Jornal Litoral. Teve a Luciana Cabral aí no atendimento aos ouvintes com a simpatia e com a competência de sempre. Teve o Zé Torquato aqui antenado, super animado, cheio de energia. Amanhã tem mais. Na volta das férias. E teve principalmente audiência, carinho, companhia e muita participação do ouvinte da Rádio City. Para você, ouvinte, até amanhã, nesse mesmo horário das 7 da manhã, se Deus quiser. E uma ótima terça-feira para você, que você super merece. Termina aqui, Jornal Litoral. Oferecimento Ducati Sun.